Domingo Especial. 5h02. Boa tarde pra você. Hoje é domingo, 19 de abril de 2020. Tempo nublado e há previsão de chuva fina para esse fim de tarde aqui em Belo Horizonte. Temperatura agradável, 21 graus, 75% a umidade relativa do ar. A partir de agora, neste domingo especial da Itatiaia sobre o coronavírus, vamos atualizar tudo sobre a pandemia do novo coronavírus. O que aconteceu de importante nessa semana, o que esperar dos próximos dias. Vamos trazer as análises também na área da saúde, da política, da economia. Hoje, nossos repórteres vão contar também histórias de quem superou a Covid-19. Está no ar o Domingo Especial, espero que você acompanhe, fique bem informado e participe sempre com a gente, mandando a sua dúvida, a sua sugestão aqui pelo nosso WhatsApp. 99996-7074. Para começar no pique, Alan Passos já atualiza todas as informações sobre a Covid-19 no Brasil. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Júnior Moreira. Boa tarde ao ouvinte Itatiaia. Vamos começar com os números desta pandemia. Esses números que já adianto, Júnior, ouvinte, serão atualizados daqui a pouquinho pelo Ministério da Saúde. Por enquanto, são 2.347 mortes oficialmente pela doença, 36.599 casos confirmados. Isso em todo o país. Aqui em Minas são 1.154 casos confirmados. O balanço de hoje da Secretaria de Estado de Saúde trouxe 77 casos a mais do que o informe de ontem. Já o número de mortes oficialmente não mudou. 39, sem alterações nas últimas 24 horas. A gente vai detalhar os motivos que levam a esse não aumento, mas de qualquer forma é uma boa notícia. Há ainda outras 80 mortes em investigação. Já o total de casos suspeitos da doença em Minas subiu para quase 75 mil. Em Belo Horizonte, 440 confirmações e 8 mortes. Um alerta, Júnior, 76% dos casos confirmados em Minas estão entre pessoas de 20 a 59 anos de idade. A gente tem essa ideia de que só as pessoas mais velhas acabam pegando a doença. Não é isso que os números mostram. Aqui em Minas, 76% dos casos de pessoas entre 20 e 59 anos. As vítimas fatais, em sua maioria, aí sim, são os idosos. 87% total de mortes tinha mais de 60 anos. Números internacionais, pra gente começar, Júnior, a Europa passou a marca de 100 mil mortes de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, né? Mais de 1 milhão de infecções só no continente europeu, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, que vem fazendo esse levantamento em tempo real. Nos Estados Unidos, o número de mortes passa de 40 mil, são mais de 735 mil casos confirmados. No mundo, 2.400.000 infectados, 163 mil mortes, mas tem bons números também. 609 mil pessoas já se recuperaram da doença em todo o planeta, 14 mil aqui no Brasil. Um alento, né? Com boa notícia pra gente. O Alan Passos segue comigo aqui na mesa, trazendo todas as informações e atualizando, hein? De momento a momento, todas as informações sobre a Covid-19. Olha, turma, 5h05. Durante o dia, a nossa reportagem acompanhou tudo que acontecia aqui pela cidade e caminhou por Belo Horizonte para tentar entender como que os moradores da capital mineira estão lidando com o isolamento. O Kleber Ribeiro passou por alguns pontos onde as pessoas costumam fazer aquela tradicional caminhada de domingo de manhã, né? E vai contar agora pra gente. Fala, Kleber, boa tarde pra você. Boa tarde para você também, Júnior Moreira. Boa tarde ao Alan Passos, ouvinte que nos acompanha neste domingo no programa especial. Olha, Júnior, a notícia é boa, viu? Na parte da manhã, a reportagem da Itatiaia esteve em vários cartões postais da cidade e constatou a seguinte situação: pouquíssima gente na rua, viu? Na orla da Lagoa da Pampulha, algumas pessoas insistiam em fazer exercícios físicos, principalmente aquele famoso Cooper, aquela corridinha de leve, mesmo após decreto do prefeito Alexandre Calil, endurecendo ali as regras de isolamento social. Mas um número que não chegou a 10 pessoas, viu, Júnior? Inclusive por lá tem aquela restrição de veículos, várias ruas fechadas nos fins de semana, apenas liberado o trânsito local para quem mora ali nas imediações. Também passei pela Praça da Liberdade, aí região centro-sul de BH, onde contei apenas 3 idosos, todos aparentemente acima de 60 anos.
Os homens faziam caminhada ali ao redor da praça, um inclusive no canto da rua. Lembrando que o local está cercado com grades, assim como outras praças de Belo Horizonte. Para fechar, Júnior, durante esse trajeto percebemos também que a maioria das pessoas usava máscaras, trabalhadores indo ali aos serviços essenciais, padarias, supermercados e farmácias, mas contudo a movimentação bem fraca, pouca gente nas ruas, pelo menos nesta manhã de domingo. O trânsito também bastante tranquilo, pouquíssimos veículos nas ruas, pelo menos a população se conscientizando nas normas de isolamento social para que possamos vencer essa pandemia o mais rápido possível, né? Um abraço para você, Júnior, para o Alan e ao ouvinte que nos acompanha neste domingo na Itatiaia. Repórter Clever Ribeiro. 5h07. Ô, turma, o problema é o seguinte: essa aparente calmaria aí da manhã se transformou, vejam só, em manifestação agora há pouco. João Eduardo Santana acompanhou e traz todos os detalhes pra gente. Ô, João, boa tarde pra você. Boa tarde, Júnior Moreira e ouvintes do nosso Domingo Especial. Se na parte da manhã a movimentação em Belo Horizonte foi tranquila, agora à tarde uma expressiva quantidade de pessoas participou de uma manifestação pedindo a abertura do comércio na capital. Os manifestantes se concentraram para uma carreata na Avenida Rajagabalha, ali na altura do número 450, bem em frente ao comando da 4ª Região Militar do Exército, bairro Gutierrez. Muitas bandeiras do Brasil e balões verde e amarelo enfeitando os veículos que seguiram em direção à região central. Gritando palavras de ordem ao som de um grande buzinaço, os manifestantes pediam a saída dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de uma intervenção federal por parte do Exército no Congresso Nacional e no Judiciário. O Brasil é nosso. Nossa bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha. Aqui é Bolsonaro. Fora Maia, fora Alcolumbre. Fora Dória, fora Witzel. Brasil! Júnior, mesmo utilizando máscaras, as imagens que chegaram via redes sociais mostram que os manifestantes não se importaram com o pedido das autoridades para que se evitem aglomerações e se reuniram para a manifestação não respeitando o limite de distância entre pessoas de cerca de 1,5 metro. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e outras autoridades ainda não comentaram a manifestação. O tema foi "Todo o poder emana do povo". A mobilização fez duros ataques às últimas decisões do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Repórter João Eduardo Santana. Valeu, João. Agora às 5h09. Ô, Alan Passos, aqui em Belo Horizonte, manifestação, mas também em algumas cidades aí pelo país, não é isso? É isso sim, Júnior. Manifestações em outros pontos. A mais impactante delas em Brasília. Primeiro, porque ela teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma manifestação, é bom a gente dizer, que com várias pautas. Hoje é comemorado inclusive o Dia do Exército, então em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, centenas de manifestantes se reuniram para pedir, entre outras coisas, a retomada do comércio, mas os manifestantes também pediam a intervenção militar. O presidente Jair Bolsonaro primeiro acenou, depois foi se aproximando e aí subiu em uma caminhonete, fez um discurso em tom bem inflamado para essas centenas de apoiadores em frente ao quartel-general do Exército. Entre os recados, o presidente criticou a velha política, afirmou que todos precisam entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Lembrando que foi uma semana de troca de farpas públicas entre o presidente e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assunto que a gente vai destacar mais depois ainda no nosso programa de hoje. Júnior, mas vamos ouvir o que disse o presidente aí aos apoiadores. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria.
povo no poder. Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza, todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria. E vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Cheia da velha política. Ô Júnior, além dessa manifestação aí em Brasília, tivemos manifestações também em São Paulo, Manaus, Belém do Pará e também alguns pontos do Rio de Janeiro. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, até então, quando vinha estava indo a público, fazia questão de dizer que não estava gerando aglomerações, que elas eram espontâneas. Dessa vez não, ele viu a aglomeração estava formada, pautas que pediu intervenção militar, inclusive. O presidente foi lá e fez esse discurso inflamado em cima da caminhonete. Com a gente também, Alain, ouvintes, o Eduardo Costa, já é nosso parceiro aqui no Domingo Especial, trazendo seu comentário, trazendo a sua percepção sobre todas essas movimentações. Eduardo Costa, então a gente começa falando dessas manifestações, não só aqui em Belo Horizonte, essas manifestações aconteceram ali na região militar, na Raja Gabalha, também lá em Brasília, com presença do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você viu toda essa situação, todas essas manifestações neste domingo? Eduardo, boa tarde para você. Boa tarde para você, para os amigos. Olha, a manifestação, ela é um direito de nós todos, é sempre bem-vinda, desde que obedeça a alguns princípios, e um deles é o de não corromper, não desrespeitar o código de posturas de uma cidade e as leis de uma forma geral. Se nesse momento há uma determinação para a gente não usar máscaras e não fazer aglomeração, para a gente usar máscaras e evitar a proximidade, ou seja, exercer o distanciamento social, uma manifestação é sempre vista com olhos de desconfiança, e esses são os meus olhos. Eu vi apenas imagens de rede social, não estava lá. Acho que essas pessoas têm razão quando pedem a volta do comércio, quando cada um sabe onde é que o seu carro está doendo, mas misturam as marchas, né? Vão fazer a manifestação na porta de um quartel e começam a falar em intervenção militar. Essas pessoas precisam saber que os militares, pelo menos os de cabeça boa, não querem isso. Eles sabem que isso não é o caminho. Eles sabem que o tempo deles passou, que a caserna é o lugar deles e que um ou outro pode perfeitamente chegar a um cargo de governo, como chegou o capitão Bolsonaro, pela via mais correta, que é a do voto. Mas daí a dizer, vamos fazer intervenção militar, então isso é coisa de gente que está, como diria o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, sonhando com um passado que nunca existiu. Então, vamos separar as coisas. A manifestação sempre é bem-vinda, se ela está desrespeitando situações estabelecidas pelas autoridades no momento, ela já passa a ser, de minha parte, recriminada. E da mesma forma que quando os carros saíram em carreata pedindo para a volta do comércio, e eu fiquei sabendo que a guarda municipal estava multando, eu disse, está errado, não é proibido ninguém andar se não é estacionado em lugar indevido. Aí depois disseram, estava estacionado na porta da prefeitura que não pode. Aí já é outra conversa. Então uma coisa é uma coisa, outra é outra. O nosso presidente da República, embora muito incompreendido em muitas vezes, embora alvo também de uma má vontade explícita de setores da imprensa e da política brasileira, ele não coopera, né? Só atrapalha dia após dia. E isso nos leva a esse quadro aí de instabilidade emocional. As pessoas estão dentro de casa pensando, Deus, quando isso vai acabar? Que dia que eu vou retomar minha vida? E elas não têm um norte, porque o presidente fala uma coisa, o ministro dele fala outra, o governador está num caminho, o prefeito de uma cidade está na outra. Minas tem 853 cidades, cada um atira para um lado. A boa notícia que eu tenho para essas pessoas é que eu sinto a proximidade da flexibilização. Eu sinto e vejo que Ibirité já vai retomar, que Betim vai retomar na quarta-feira. Aliás, o prefeito de Betim, Vitório Bedioli, publica hoje no jornal O Tempo uma explicação para o pessoal da saúde lá, por que ele flexibilizou, e é absolutamente convincente na decisão e nos protocolos que nortearam a decisão. Eu vi também hoje, meu amigo Roberto me deu uma
uma comunicação da Prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, também de como flexibilizar com juízo. E quero, mais adiante, vou esperar o Estevão chegar, porque eu vou fazer um discurso a favor da flexibilização, e aí eu quero que esteja aí, junto com você, um infectologista para me corrigir na minha empolgação, né? Eu vou fazer um discurso aqui pró-flexibilização, baseado principalmente no fato de que eu percebo muita gente já não está aguentando mais, já tem muita gente burlando o isolamento. É um salão de beleza que está abrindo a porta, pondo a pessoa para dentro para cortar ou para tratar o cabelo. É um outro que está esperando a pessoa chegar na porta, bate na porta, entra, vende a peça. Daqui a pouco nós vamos esculhambar com o isolamento que até aqui tem sido bom. Considerando esse bom índice de isolamento, considerando a ocupação de leitos em Minas Gerais, que eu vou dar detalhes depois, e considerando que eu tenho informações seguras de que o prefeito Calil amanhã vai anunciar princípios para quando a flexibilização vier, ou seja, ele já admite abrir alguma coisa, não estou falando que é amanhã, vai. O de Betim já vai, o de Birité já vai, e o de Contagem, liguei para ele hoje, ele vai se reunir amanhã à tarde com o comitê lá que organiza as ações, mas ele também diz que é possível sim, na semana que se inicia, flexibilizar parte da atividade econômica do município. Então, na próxima intervenção, caro Júnior, eu quero dar essa boa notícia para aqueles que estão aflitos dentro de casa, que querem sair, mas querem sair com o mínimo de garantia, de responsabilidade e de, digamos, cuidado com a própria vida, né? Não, Júnior? É isso aí, seu Eduardo Costa. Só para fazer um contraponto, porque eu e o Eduardo, a gente concorda em algumas coisas nesse sentido, mas em outras não, né? Só para fazer um contraponto nessa história toda do confinamento e fazendo também, trazendo essa questão da manifestação. Sempre disse aqui na Itatiaia, no Conversa de Redação, nos programas que eu estou participando, aqui no Domingo Especial, que a flexibilização ela precisa acontecer. Então precisa acontecer com critério, com cuidado e com um planejamento que acredito deve ser divulgado amanhã pelo prefeito Alexandre Calil aqui para Belo Horizonte. O que não dá é no grito, né? A goela abaixo. Ir para a rua, pedir intervenção militar porque não quer acabar com flexibilização com confinamento de qualquer maneira. Aí nessa parte já não dá. Mas se a partir do momento que tiver um plano e falar, olha, vai acontecer dessa e dessa forma, especialistas de saúde, economia, de política conversaram e vai ser dessa forma, aí sim eu acho que está na hora de discutir e pensar nessa flexibilização. Mas eu estou ao vivo aqui também para a gente falar um pouquinho de saúde com o secretário de Estado adjunto de Saúde aqui em Minas Gerais, Marcelo Cabral. Secretário, seja muito bem-vindo ao Domingo Especial da Itatiaia. Muito boa tarde para o senhor. Júnior, eu que agradeço a oportunidade, estava escutando, a gente sabe da audiência de vocês e a gente só agradece essa oportunidade, estamos à disposição aí para a gente bater um papo. Secretário, já que a discussão está caminhando nesse sentido de flexibilização do confinamento, eu queria começar por aí. Aqui no estado de Minas Gerais, vocês já conversam ali, os secretários, o governador, numa possibilidade de criar algum critério para que isso aconteça? A gente já vem, Júnior, desde o começo, a ponderação, a colocação é muito importante, a gente está vendo aí como é que a sociedade está, e desde o começo a gente já vem conversando, a gente tomou a iniciativa de tomar as medidas para se fazer o isolamento, mas é claro que, sabendo do impacto que haveria para a economia, para a vida das pessoas de uma maneira geral, a gente vinha conversando, nós estamos conversando hoje com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Agricultura e Pecuária, mas por hora a orientação que nós temos é de manter o isolamento pelo menos até agora o dia 22 e estamos em contato com as outras para vermos o que será feito para frente. E é importante destacar, como a gente está vendo, que os municípios, que é quem tem, eu estava lendo algumas matérias bem interessantes e falando sobre a retenção de alvarás, porque no fim das contas, ao fim e ao cabo, quem realmente trata do interesse local, até por disposição constitucional, é o município. Então, na verdade, o Estado, ele tem, por missão, dar orientações, estabelecer protocolos, fazer contato com as secretarias municipais de saúde, usar aí os conselhos, o COSEMES, que é o Conselho de Secretários Municipais, e fazer alinhamento. Desde o começo, o que a gente pretendeu fazer foi conversar,
orientar e sempre baseado em evidências científicas e critérios técnicos. É isso que a gente tem feito e, por hora, a gente mantém a nossa posição pelo menos até o dia 22. Secretário, a questão do atendimento em Minas, os leitos, o hospital de campanha ali do Expo Minas, como que toda essa situação está sendo montada, quantos leitos estão entregues, quantos leitos estão ali disponíveis para um atendimento mais sério no caso da Covid-19, hein? Vamos lá. A gente tem, Júnior, cerca de 11.600, para ser mais exato, 11.622 leitos clínicos. Em relação aos leitos de UTI, nós temos 2013 tendo mais 50 aí da Fundação Hospitalar. A gente tem feito contato com o Ministério para habilitação de leitos, sendo importante destacar que esses leitos, e aí em relação ao interior, precisam de intensivistas, precisam de médicos, precisam de enfermeiros, precisam de fisioterapeutas, precisam de técnicos de enfermagem. Então a gente precisa de toda uma equipe para não parecer que, pura e simplesmente, a presença do leito por si só e da aparelhagem já seria capaz de resolver. E a gente tem, apesar da crise que a gente está vendo, que não é só de Minas Gerais, não é só do Brasil, mas é do mundo, buscando a aquisição aí de aparelhos para poder reestruturar, ou estruturar, melhor dizendo, a nossa rede. Quando eu falo de reestruturar é porque a gente teve a iniciativa também de buscar aparelhos que estavam ou danificados ou sem uso por alguma outra razão, sem prejudicar aqueles que detinham esses aparelhos, para que a gente pudesse consertar e colocar de volta na rede, porque a ideia é justamente essa, reestruturar a retaguarda para que a gente tenha condição de enfrentar o vírus da melhor forma possível, sempre também levando em consideração que aquilo que a gente tomou de iniciativa e fomos aí afastando o pico da doença e até diminuindo eventualmente aqueles que seriam infectados, a quantidade máxima de pessoas infectadas no pico da epidemia, a gente então vem buscando estruturar a nossa rede, aqui me referindo à rede ordinária, à rede comum da estrutura de saúde, do Sistema Único de Saúde. E aí eu parto para outra parte da pergunta que você falou, que é o hospital de campanha. O hospital de campanha, ele está programado, melhor dizendo, para ter 768 leitos, sendo desses 768, 740 leitos clínicos e os 28 de unidades de estabilização, diríamos, semi-intensivos, para que nós possamos ou trazer aqueles da rede comum da saúde que vem se recuperando para esse hospital e para seguir na recuperação, e a gente tem a condição, então, de liberar os leitos que estão lá na nossa rede de saúde, ou então, se a gente tiver alguma piora daqueles que ali estão, a gente possa, nessa unidade de estabilização, tratar de uma maneira mais efetiva e fazer, então, a transferência para a rede comum de saúde. Lembrando que o hospital de campanha, caso venha efetivamente a ser utilizado, será um hospital de portas fechadas e através de referenciamento, através da nossa regulação, para que os pacientes ali chegam. Também é importante destacar, Júnior, que a gente tem acreditado e a gente tem se fiado na opinião de que aquele hospital de campanha é apenas um soldado de reserva, vamos dizer assim, é apenas uma estrutura que virá a ser utilizada caso a nossa rede de saúde chegue a uma situação de exaustão. Eu estive lá junto com o governador do estado quando nós fizemos a entrega agora do primeiro módulo, módulo amarelo, com 260 leitos e mais 28 de estabilização, e o nosso pensamento é de que, ainda que estejamos fazendo um investimento naquela estrutura, que é como um seguro de carro, a gente paga, mas a gente não quer utilizar, a gente está fazendo aquilo, caso venhamos a ter a exaustão do sistema de saúde, hipótese que hoje, graças a Deus, está descartada, porque a gente está conseguindo ter os nossos leitos de UTI minimamente preparados para receber. E aí, as pessoas têm perguntado também, mas se tiver que usar os 768 hoje, aquela estrutura, ela está toda sendo conduzida pelas forças de segurança, que tem sido muito efetiva, tem nos ajudado muito, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, eles estão com a parte logística, a direção do hospital vai ser deles, então por mais que tenhamos entregado de pronto os 260 leitos clínicos, mais os 28 de estabilização, pelas forças de segurança,
Tomara que não, mas caso tenhamos que instalar amanhã o restante, a gente tem condição de, a partir de amanhã, já começar a instalar e logo nos próximos dias ter os 768 funcionando. Então esse é o panorama desse hospital de campanha e a gente tem repetido que tomara não precisemos utilizá-lo. Secretário, a gente está aqui também na bancada com o Alan Passos e ele tem uma pergunta para o senhor. Fala, Alan. Secretário, boa tarde. Eu queria falar em relação aos testes, porque a gente tem falado muito que o isolamento social é uma das medidas muito importantes para a gente conter o avanço e também testar a população faz parte dessa dupla, podemos dizer assim, segundo muitos especialistas. Como é que está a situação de testes aqui em Minas? O governo federal anunciou que iria enviar testes para os estados, isso já chegou aqui no estado, vai ter teste para todo mundo, a gente sabe que é difícil, mas assim, para quem precisa ser testado, já tem teste disponível? Como é que está esse cenário aqui no estado? Alan, obrigado pela participação também, obrigado pela pergunta, muito importante. Bom, o Ministério mandou cerca de 50 mil testes rápidos, tá? Para que a gente possa fazer a diferença, porque o teste que dá o resultado definitivo é o PCR, é o biomolecular. E o teste rápido, ele tem a eficiência caso a pessoa já tenha sofrido o contágio, porque este teste, e isso também levando em consideração, sempre importante destacar, a qualidade do teste. Porque, vamos dar um exemplo para que as pessoas entendam. Caso um de nós estejamos infectados e façamos o teste, por exemplo, o teste rápido, no segundo dia, a probabilidade de se dar negativo é muito grande, né? E caso já tenhamos, aí sim, sido mais para frente, feito esse teste, ele vai ter condição de nos informar que nós já sofremos o contágio, e aí ele é importante, por exemplo, já que se falou hoje em flexibilização, aí estava se falando no começo, para você poder trazer de volta a força de trabalho, caso a gente tenha condição, e essa seria até uma medida ponderada, seria uma medida responsável, porque pelo que se tem até hoje, claro que isso também os epidemiologistas, infectologistas estão vendo, a partir do momento que aquela pessoa sofreu o contágio, ela não mais volta a sofrer a infecção pelo coronavírus. E com relação aos testes comuns, vamos dizer assim, o PCR, o chamado PCR, lá a cadeia de polimerase, da FUNED, em Belo Horizonte, nós conseguimos, vamos colocar entre aspas, zerar os exames. Nós conseguimos colocar para e passo aquilo que a gente estava recebendo. É natural. A gente tem dito que é natural, e não só aqui no Brasil, não só em Minas Gerais, mas no mundo, é da característica de uma pandemia que haja algum nível de subnotificação, por conta até em relação ao coronavírus, da curva de ataque que é muito significativa. A gente viu algumas hipóteses ao longo do planeta, pode dar o exemplo aqui da Inglaterra, quando tentou, num primeiro momento, liberar as crianças lá, que a curva de ataque foi tão significativa que eles tiveram que voltar atrás rapidamente. Então é natural que numa pandemia, principalmente como essa do coronavírus, que essa infecção tenha uma velocidade muito significativa. Então nós temos sim, hoje, em relação a Belo Horizonte, aquilo que está chegando à FUNED, junto com a rede de laboratórios credenciadas, nossa rede de laboratórios públicas, a gente conseguiu zerar essa expectativa aí de exames. A gente tem feito contato com os municípios, inclusive através dos nossos planos macro-regionais de contingenciamento, aí 14 planos macro-regionais de contingenciamento, estabelecendo então contato e colocando espécies de COIS regional. O que é o COIS? É o nosso Centro de Operações em Emergência e Saúde, funciona em Belo Horizonte todos os dias, funciona de plantão, então a gente tem feito isso na ponta também, para que a gente possa até equalizar e ter isso também em relação aos municípios, claro, deixando transparente para a sociedade que o tráfego aí desses exames do interior para a capital, para homologação pela FUNED, pelos laboratórios parceiros, pode ter um delay. Secretário, um atraso, sim. Eu tô com o Eduardo Costa aqui também com a gente, e o Eduardo tem uma pergunta para você. Fala, Eduardo. Boa tarde, secretário, tá bom? Tudo bem, Eduardo? Prazer falar contigo. Bom, vou atrasar a vida do Júnior, que eu não tenho uma só não, eu tenho duas. Peço que o secretário seja breve, por favor. A primeira pergunta, secretário, o sentimento que eu tenho em relação, até eu falo sentimento porque eu não tenho controle dos números. O sentimento que eu tenho que em Belo Horizonte não estão hoje ocupados 40% dos leitos, eu estou falando leitos gerais. Uhum. Ela prevalece para o estado também?
Hoje, de leitos clínicos, Eduardo, para ser mais preciso, a gente tem uma taxa de ocupação, eu estou te dando números de ontem, tá? Uma taxa de ocupação dos leitos clínicos, 55%. Desses 11.622 leitos clínicos que nós temos. Outra coisa que é para mim construir um raciocínio que eu vou botar aqui hoje que vai sacudir muita gente. No caso de se liberar a volta de parte da atividade econômica daqui a 2 semanas, primeira segunda-feira de maio, e a gente, 20 dias depois, secretário, ter a tal da curva que estão falando tanto, o nosso estado vai estar muito mais preparado do que está hoje, do que já esteve, certo? A capacidade de resposta vai ser muito maior, certo, secretário? Eduardo, a tua pergunta ela é muito importante, e também muito, vamos dizer assim, melindrosa, e eu vou te explicar por quê. A gente, sim, em parte o que você perguntou, eu posso te responder positivamente. Aquilo que a gente tem hoje, o panorama que está desenhado hoje, ele nos dá a sinalização pelos nossos técnicos de que isso seria possível. Agora, a gente não pode relaxar, e por isso que a gente fala muito de critérios técnicos, de evidências científicas, porque uma vez que isso saia do controle, aí sim a gente caminha para um lockdown, para um fechamento absoluto, e o impacto, a pancada que a economia vai ter, aí ela vai ser brutal, muito mais do que a gente tem hoje, e é por isso, às vezes as pessoas que estão nos vendo trabalhar, e às vezes pensa até, né, natural, poxa, mas a gente vê toda hora esses caras falando, será que esses caras estão trabalhando mesmo? A gente está lá o tempo todo e às vezes até 9, 10 horas da noite. Então a cautela, muitas vezes, é justamente para que a resposta que venha a ser dada, ela possa ser efetiva. Claro que a gente não tem um compromisso com erro. Nós somos humanos e a gente comete erro, né, Eduardo? E se a gente tiver que dar um passo e esse passo for um passo equivocado, a gente vai voltar atrás. A gente tem que fazer isso. Hoje, do que a gente tem das nossas projeções, do que a gente está vendo, é possível, porque aí a gente teria, do que os nossos técnicos nos deram, de que a gente teria ali, num primeiro momento, 5 mil e poucas pessoas no pico da epidemia, número esse que já reduziu para 4 mil e pouco. Agora, a gente não está tratando de ciências exatas, a gente não está tratando de matemática, não é nada cartesiano. Então a gente precisa ter muita ponderação, ver qual vai ser a atividade que vai ser aberta, ver de que forma isso vai ser feito, e esses estudos, como eu falei no começo da entrevista, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Agricultura e Pecuária, e toda hora nós nos reportando ao governador, a gente tem feito isso constantemente, cobrando muito dos nossos técnicos para que a nossa resposta seja uma resposta efetiva, como a gente tem conseguido até agora. Olha, conversamos então com o secretário de Estado adjunto de Saúde em Minas Gerais, Marcelo Cabral. Secretário, muito obrigado pela gentileza de atender a Itatiaia. Bom trabalho para o senhor aí, bom resto de domingo. Júnior, eu que agradeço, um abraço para todos, um abraço para o Eduardo, e que a gente possa enfrentar, contando com vocês da imprensa aí da Itatiaia, que tem condição de levar a mensagem para muita gente, para a gente poder vencer essa luta aí que a gente está levando. Agora, 5h34. Pessoal, eu já vou pro intervalo, vou voltar com o doutor Estevão Urbano pra gente falar um pouco sobre toda essa situação também aqui em Belo Horizonte. Eduardo Costa segue comigo, Alan Passos, toda a reportagem da Itatiaia, todos os repórteres da Itatiaia para trazer informação para vocês nesse domingo especial. Eu vou pro intervalo porque a partir de hoje, aqui no Domingo Especial, você vai acompanhar as histórias de quem passou pela Covid-19 e agora está curado. A gente começa com a primeira pessoa que foi diagnosticada com a doença aqui em Minas e hoje está bem. Febre, dor de cabeça, dificuldade para respirar. Sintomas comuns em vítimas da Covid-19, que avança rapidamente por Minas Gerais nesta pandemia. Mas nem tudo é motivo de tristeza. Muitas pessoas já estão curadas da doença no estado. É o caso da administradora Adriana Carreira, moradora de Divinópolis, no centro-oeste mineiro, a primeira pessoa a ser diagnosticada com o coronavírus em Minas Gerais. Após uma viagem à Itália, país que já tem mais de 170 mil casos confirmados da doença, Adriana se sentiu mal e, após um teste simples, descobriu que era portadora do vírus.
Hoje, já curada, ela conta aqui na Itatiaia sobre como foi o processo de isolamento a que teve que se submeter. Nós viajamos de férias para a Itália e, sabendo que o surto lá, na data do nosso retorno, já era uma realidade, chegamos com tudo programado para fazermos os testes e descartarmos a presença do vírus na família. Para nossa surpresa, o meu teste veio positivo, o dos meus filhos e marido negativo. E quando saiu esse resultado, nós já estávamos em isolamento e assim a gente permaneceu. Foram dias difíceis, em isolamento total, onde meu mundo se reduziu a um quarto e banheiro. Digo que diante do desconhecido, eu passei por momentos de temor, insegurança e medo, mas aos poucos tudo isso foi se acomodando, a serenidade foi chegando e a fé aumentando. A administradora também falou sobre os sintomas da doença. Os sintomas mais intensos no meu caso foram dor no corpo, falta de ar, tive perda do paladar e irritação na garganta. Isso durou aproximadamente 7 dias e com o passar do tempo eu fui me recuperando. Hoje já fazem mais de 40 dias da data do diagnóstico, eu tô curada e já voltei ao convívio com os meus familiares mais próximos, que são meus filhos e marido. Isso para mim já é um grande presente, uma grande vitória. Nós continuamos cumprindo o isolamento social, como é recomendado a todos nesse momento. Adriana deixou uma mensagem para as pessoas que estão sofrendo com a Covid-19. E hoje eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para as pessoas que estão me ouvindo, dizer que cada caso é um caso, mas eu acredito que a maior parte das pessoas que irão contrair o vírus irão se recuperar. É preciso a gente ter muita tranquilidade para atravessar essa fase difícil que agora todos nós estamos vivendo, mas com fé, determinação, tudo isso vai passando. Digo que eu saio dessa experiência fortalecida como ser humano e com um sentimento de gratidão enorme pelo carinho, respeito e amor de todos os amigos, familiares e até mesmo de pessoas que eu nem conhecia, que me ampararam, a mim e a minha família, nesse período. Repórter João Eduardo Santana. Domingo Especial. Neste momento, a recomendação é ficar em casa. Mas as lojas Araújo seguem sempre abertas para que não falte nada para você. E se precisar, peça pelo Drogatel no 3270-5000. Ou se preferir, compre pelo site ou pelo aplicativo com a opção Clique e Retire. Dá para pegar as compras na loja rapidinho, sem passar pelo caixa. A Araújo está aqui por você. Cuide-se por todos. Para construir ou reformar em Santa Luzia e região, o Depósito Calçadão é completo. Além do melhor em acabamentos, temos toda a linha Precon em promoção. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão nas compras acima de R$1.000. Em Santa Luzia e região, sua obra começa aqui, no Depósito Calçadão. 3641-6778. 3641-6778. Séculos. Relógios com design, sofisticação e estilo com 2 anos de garantia. Conheça também nossos smartwatches. Acesse o site séculos.com.br. Séculos Relógios. Mais do que um acessório, uma mostra de precisão em todos os detalhes. Olá, idosos. Ou melhor, pessoal da Geração Mais. Hoje eu estou aqui diretamente de casa para falar para você da importância de se prevenir. Chico, pera aí que eu tô falando com o médico do Med Senior aqui. O Med Senior tem orientação médica por telefone pra gente continuar se cuidando, sem precisar nem sair de casa. Obrigada. Aqui, manda um beijo pra quem tá nos assistindo. Precisou de atendimento? É só ligar 0800 0800 551. A Taça Kaiser 2020 não poderia ter sido mais perfeita. 6 times, 6 comunidades e muito futebol raiz. Os times deram cada gota de suor em campo, mas a taça ficou com o Vasco, que ainda lançou o artilheiro do campeonato, é mole? Sem falar nas divididas, nos dribbles e até nas dancinhas. E ainda levamos essa festa pras arenas Kaiser, espalhadas pelo Brasil. Até porque futebol sem comunidade é que nem festa sem Kaiser. Até rola, mas não é tão legal. Taça Kaiser, futebol raiz é na comunidade. Beba com moderação. Domingo Especial.
5h40, tarde de domingo especial aqui na Itatiaia. Alan Passos trazendo os números que acabaram de sair, não é isso, Alan? Exatamente, Júnior. O Ministério da Saúde atualizou há pouco o balanço de casos aqui no Brasil. Agora são 2.462 mortes, um aumento de 4,9% em relação ao sábado. O número era de 2.347 mortes. São agora 38.654 casos confirmados. Uma taxa de letalidade ainda considerada alta em relação à média mundial. Aqui no Brasil, por enquanto, 6,4% a taxa de letalidade. Em uma semana, os últimos 7 dias foram 1.239 mortes, um aumento de 100% em relação aos 7 dias anteriores, Júnior. Eduardo Costa, durante a semana, ou mais precisamente na quinta ou sexta-feira, você trouxe pra gente aqui um furo nacional, o nome de um medicamento que estaria sendo testado pelo governo brasileiro para o tratamento da Covid-19. Resume essa história aí pra gente, Eduardo, que eu quero trazer esse assunto para discutir um pouquinho de medicamento aqui com o doutor Estevão Urbano, que já tá com a gente aqui. Ô, doutor Estevão, boa tarde para Vossa Excelência, viu? Uhum. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, prazer doutor. te falar com vocês todos aqui. Seja bem-vindo, doutor. Daqui a pouco eu quero fazer um discurso aqui pró-retomada da vida e eu tava esperando o senhor chegar. Ô, meu caro Renato, é o seguinte, o ministro Pontes da Ciência e Tecnologia, meio que correndo por fora por conta daquelas desavenças do presidente com o ministro da Saúde, disse, depois de estar inclusive aqui em Minas Gerais e de visitar o Conselho de Ética da CNPq, que havia uma substância secreta sendo testada em pessoas, depois de bem-sucedidos testes em laboratório. Essa não é a única, nós temos também uma outra que atende pelo nome de Ivomec no uso veterinário, mas que é também um vermífugo muito usado hoje por humanos. Essa que foi citada pelo ministro e nós descobrimos logo depois é a nitazoxanida, que é vendida com vários nomes, mas o principal produto da Euroquímica é Anita, com 2 N's, né? 500 pacientes em 7 hospitais estão agora passando por testes e já se sabe que tem também testes no Egito, no México e nos Estados Unidos. Essa nitazoxanida tem a capacidade, né? É um lubrigueiro, Júnior, do jeito que a gente fala em passatempo. Tem a capacidade de frear a multiplicação dos vírus. E seria usada junto com a azitromicina, né, que é um antibiótico, que tem a capacidade de impedir a entrada do bichinho nas células. Seria um medicamento mais para posto de saúde, para o começo da doença, deixando a poderosa e polêmica cloroquina para a parte mais grave dentro do hospital. É isto. Pois é, doutor. Doutor Estevão Urbano, deixa eu apresentar ele aqui formalmente. Tratamento à epidemia da Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, também médico infectologista. Doutor, o Eduardo trouxe a informação que ele tinha desde meio de semana para cá, em uma apuração nossa, trouxe mais esse nome. A gente já tinha um nome polêmico aí, que era a cloroquina, agora entra esse novo remédio. Como é que o senhor está vendo essas drogas? Vou começar especificamente por essa última que o Eduardo trouxe. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, nós temos um grande número de drogas em testes no mundo inteiro. Hoje nós temos mais de 130 trials em andamento. Num momento de pandemia, as pessoas fazem as coisas um pouco mais às pressas. E quando você faz protocolos de pesquisa para ter resultados mais imediatos, obviamente que você não faz protocolos de pesquisa com a mesma qualidade e quando você tem uma situação de normalidade. Em relação à nitazoxanida, é mais uma dessas drogas que mostrou eficácia in vitro, ou seja, conseguiu inibir um vírus em laboratório e agora está sendo transportada para a situação in vivo. Mas, doutor, o que significa um teste em laboratório ter 94% de chance? Isso é animador ou todos os remédios têm esse tipo de eficácia? Não, é animador, porque tem muitas drogas que não tem nenhuma atuação sobre o vírus in vitro, ou seja, em laboratório. Quando você
avalia a possibilidade de uma droga ser efetiva em vivo, é porque ela em laboratório se mostrou eficaz contra o vírus. Mas são situações de circunstâncias distintas. In vitro ela pode ser efetiva e em vivo, como são inúmeros fatores que estão relacionados à melhora ou não de uma pessoa, a droga é apenas um deles, a mesma pode ser absolutamente irrelevante. Então, em relação à nitazoxanida, é mais uma esperança, mas nesse momento os trabalhos precisam ser divulgados para que a gente tenha uma ideia melhor se ela tem valor ou não. Entendi. Doutor, outra esperança que a gente tem são as vacinas, ou a principal esperança delas. O problema é que vacina demora para ficar pronta, né? Um medicamento sim com eficácia. O Cleber Ribeiro vai trazer uma reportagem pra gente que ele preparou, falando exatamente sobre essas vacinas que estão sendo testadas aí pelo mundo. Fala, Cleber. Semana bastante produtiva para estudos que buscam vacinas contra o novo coronavírus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 3 delas, inclusive, já estão sendo testadas em humanos. Ainda segundo a OMS, pelo menos outras 67 se encontram em desenvolvimento. A imunização mais avançada no processo clínico experimental é promovida por pesquisadores de Hong Kong e Pequim. As outras 2 são analisadas por cientistas dos Estados Unidos. Quem detalha os trabalhos sobre essas vacinas em todo o mundo, que pode levar esperança à população, é o virologista da UFMG, Flávio Guimarães da Fonseca. Parece que as vacinas atualmente mais adiantadas em termos de fase clínica, ou seja, aquelas que já estão sendo testadas em seres humanos, são as vacinas chinesas, a vacina de um laboratório ligado ao exército chinês, e 2 vacinas que incluem aporte público-privado nos Estados Unidos. Parece que essas realmente são as vacinas que já estão em fase clínica de desenvolvimento, ou seja, aquelas que estão já em seres humanos. A gente sabe que nenhuma vacina, por mais que seja um recorde, né, o desenvolvimento das vacinas que elas estão sendo desenvolvidas numa velocidade muito superior ao tradicional para desenvolvimento de vacina, mas nenhuma vacina vai surgir em 2020. Elas serão vacinas para 2021, quiçá 2022. Repórter Clever Ribeiro. Doutor, falamos um pouquinho aí das medicações, agora a vacina. Inclusive o especialista ouvido aí na reportagem do Cleber Ribeiro fala na questão do tempo. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, não há possibilidade de termos a vacina, por exemplo, ainda este ano? Eu acho difícil. Quando você fala em 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos de prazo, você já está fazendo um prazo absolutamente acelerado para o histórico de produção na medicina, que geralmente dura de 5 a 10 anos. Então, num período anterior a esse, eu acho pouco provável, mas vamos aguardar, né? Normalmente uma vacina ficaria pronta em 5 anos? 5 anos, tem algumas que levam mais tempo. Então, se a gente tiver uma vacina o ano que vem, 2021, será um tempo recorde? Recorde, com certeza. Doutor, eu quero entrar num assunto que o Eduardo Costa tá doido para falar dele, desde o início do programa. Eduardo, fique atento aí, Alan Passos está aqui comigo também, você ouvinte, que é a questão do confinamento. Se discute nos últimos 15 dias aqui em Belo Horizonte é o confinamento. Eu tenho uma opinião muito firme sobre a história, eu acho que sim, a gente pode começar a discutir, mas com critérios estabelecidos por entidades, por uma junta de pessoas, de especialistas que estudem isso e falem, olha, a gente vai voltar assim, assim e assado. Mas de qualquer forma, antes de passar a palavra para o senhor, eu queria que o Eduardo Costa já trazesse essa opinião dele, porque eu sei que a opinião dele é forte e traz uma certa carga de polêmica, senhor Eduardo. Ô doutor, alguns princípios. Tá claro, para mim, o senhor pode. Eu esperei o senhor chegar para o senhor não concordar comigo, o senhor desmontar meu argumento todo, porque eu não quero ser considerado um jornalista irresponsável, não. Tá claro que o frio e a grande aglomeração de pessoas fizeram proliferar em maior escala o vírus. O Wuhan, onde tudo começou, é um centro industrial daqueles, né? Dizem que muitos chineses que trabalham em fábricas em Milão, na Itália, fábricas de moda, passaram o ano novo na China e voltaram. Por isso que Milão sofreu. Nova York está sofrendo, a gente sabe que tamanho que tem. São Paulo está sofrendo o tamanho que tem. Então, ponto número 1. Minas Gerais, nas suas diversas situações, não tem aglomeração nem de Wuhan, nem da China, nem da Itália. E também nós não temos o número de idosos e muito menos o frio que eles estavam enfrentando lá. Isso é um ponto. Nós já tivemos 1 mês e um pouquinho para nos prepararmos.
Todas as informações que tem foram confirmadas no secretário, ocupação de leitos da ordem de 50%. Estamos com um clima de temperado a quente. Doutor, a pergunta é, se a gente começa a voltar, vamos supor, dia 4 de maio, que é uma segunda-feira, daqui a 2 semanas, a gente começa a voltar dia 4 de maio, estabelecendo critérios, aquelas atividades, não estou falando de show no Mineirão não, gente, nem de cinema não, estou falando de atividades pré-estabelecidas, escolhidas com amparo técnico, com as máscaras, com o distanciamento, com horário diferente. As lojas do comércio vão abrir às 8 da manhã, os supermercados vão abrir às 10 da manhã, inclusive para a gente não forçar o transporte coletivo. Isso, doutor, não é algo mais do que possível, até aconselhável, porque penso eu o seguinte, 2 coisas. Nós não temos vacina, nós não temos remédio. Então, esse vírus vai ficar por aí mais 2 anos. Se ele vai ficar, e os senhores que entendem dizem que nós só vamos ficar mais livres quando um número maior de nós estiver com o vírus, não seria o caso da gente ir expondo a população menos vulnerável ao vírus com juízo, com critério. E no caso da coisa apertar, a gente, primeiro, já estaria mais preparado. Segundo, é claro, já teria mais leitos e tal. E segundo, a gente poderia ir monitorando. Mas principalmente, doutor, essa última parte da prosa que eu acho mais, que eu tenho pensado muito sobre isso. Se a gente fica atrasando demais esse bendito pico, a chegada dele, além de quebrarmos muita gente, que eu estou vendo muito desespero, o senhor também está vendo, mas desespero mesmo. Nós corremos o risco do pico chegar no inverno, que aí, acredito eu, será pior para nós. É essa construção que eu faço, e eu queria saber se o senhor considera que é razoável, que é maluco, porque eu vou começar a defender isso na rádio, porque eu estou achando que o jornalismo nesse Brasil, é uma queixa a nós jornalistas, está muito para baixo, e isso está aumentando a depressão das pessoas, doutor. Bom, Eduardo, primeiro eu acho que seu raciocínio foi um raciocínio muito lógico, muito coerente, né? Então, tá perfeito. Ia falar também que lá no Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus na Prefeitura, o prefeito nos deu aos técnicos a liberdade para atuar como técnicos. Então, desde o início, embora as medidas em Belo Horizonte estejam sendo, nesse momento, restritivas, esse comitê se preocupa paralelamente em já montar um plano de flexibilização, porque nós sabemos dos efeitos colaterais que isso causa para a economia, para os cidadãos como um todo. Então, esse pensamento de tentar flexibilizar, ele é um pensamento desde o início das nossas condutas restritivas. Agora, eu diria o seguinte, Eduardo, apesar do seu raciocínio ser absolutamente coerente e absolutamente responsável, o que nós temos hoje no mundo é muito mais um desconhecimento do que conhecimento. E todos nós damos opiniões com muito pouco embasamento prático, mas com evidências teóricas e também com experiências bem ou mal sucedidas de outros países, mas nada dentro de protocolos de estudo bem feitos que a medicina geralmente exige para tomar ações, para fazer intervenções. E no desconhecimento, você acaba tendo que, por exemplo, em relação ao coronavírus, restringir para proteger a vida e depois pensar em outras estratégias de flexibilização. Eu diria que se nós não tivéssemos hoje distanciado em países como a Europa e os Estados Unidos, o mundo já teria aproximadamente 500 mil de mortes. Nós já passamos de 150 mil e teríamos mais de 500 mil. Então, todo dia nós nos perguntamos, já está na hora, como fazer isso, com qual tipo de responsabilidade? Mas nós não temos respostas prontas, não existe uma fórmula mágica. Então, isso está sendo muito bem pensado, com muita responsabilidade, tentando avaliar todos os cenários, obviamente acompanhando dia a dia a epidemiologia local, mas lembrando que ao mesmo tempo que é muito desejável, por vários aspectos, a flexibilização, com muita responsabilidade, outras cidades nos deram exemplos muito perigosos. O exemplo mais impactante, na minha opinião, foi de Milão, que teve uma sensação de falsa segurança, flexibilizou muito antes da hora as pessoas, logo em seguida veio uma onda, uma epidemia absurda, e além de ceifar milhares e milhares de vidas,
ainda comprometeu muito mais a economia, porque a economia sofreu com o número de mortes, com o colapso da saúde e com uma quarentena muito demorada depois. Então nós não podemos dar um passo à frente para depois dar 10 passos atrás, inclusive na questão econômica. No pensamento do senhor, então, doutor, a gente tem uma data que a gente pode pensar ali para começar a fazer isso? Olha, como eu disse, Júnior, nós já estamos trabalhando com isso desde o primeiro dia. Esperando, nós temos assim uma ideia epidemiológica de quando poder flexibilizar. No momento, a situação de Belo Horizonte e de Minas é muito boa. Quando nós comparamos com outros estados, nós vimos que as condutas que foram adotadas aqui foram muito apropriadas. Agora, às vezes a coisa dando muito certo, você gera uma sensação tão grande de que nada anormal está acontecendo, que não existe pandemia. E a grande armadilha é essa, você cair numa armadilha de achar que está tudo perfeito e depois dar 10 passos atrás. Já que o senhor citou outras cidades do Brasil, vamos rodar em algumas capitais. Vou começar pelo Rio de Janeiro. O Jonathan Ferreira traz mais informações pra gente lá da capital fluminense. Ô Jonathan, boa tarde pra você. Boa tarde, Júnior Moreira. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, publicou um decreto que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção para tentar conter o avanço do novo coronavírus na capital fluminense. De acordo com o texto, o uso do item de proteção será obrigatório no interior dos comércios considerados essenciais, transportes públicos e em prédios de empresas públicas. O texto não prevê multa para quem descumprir a medida nas ruas da cidade. A Prefeitura do Rio também irá instalar, a partir desta semana, cabines de desinfecção em diversos pontos de grande circulação de pessoas, como estações de trens, barcas e metrô. 2 cabines também serão colocadas na porta de um hospital de campanha que foi construído na zona oeste do Rio, com a capacidade de receber 500 pacientes. A Prefeitura do Rio também irá distribuir 1 milhão de máscaras de pano para as pessoas que precisam sair para trabalhar em setores considerados essenciais. O governo do Rio de Janeiro confirmou mais 15 mortes, elevando para 402 o total de óbitos no estado em decorrência da Covid-19. Outras 185 mortes são investigadas. O estado tem no total 4.675 casos confirmados da doença, sendo 3.126 casos na capital fluminense e os demais em outras 66 cidades. Júnior Moreira. Obrigado, Jonathan. Do Rio de Janeiro para São Paulo. Paula Rangel, boa tarde para você. Boa tarde, Júnior Moreira e amigos da Itatiaia. São Paulo tem mais de 1.000 mortes por Covid-19. São 1.015 em todo o estado. 93 cidades já tiveram mortes. O número de casos chegou a 14.267 neste domingo, em 228 municípios do estado. E apesar da presença de pessoas hoje, um domingo de sol nas ruas, fazendo esportes, frequentando o comércio, o governo informou que o índice de isolamento em todo o estado aumentou, chegou a 54%. Esses dados são de ontem e mostram uma alta de 5 pontos percentuais a mais do que na sexta-feira, quando a taxa foi de 49%. Em São Paulo foi decretado ponto facultativo amanhã, véspera do feriado de Tiradentes, para aumentar esse isolamento social, mas o estado ainda não atingiu a meta de 70%. O governo considera aceitável entre 50% e 70%. Outra coisa que preocupa é gente que viaja para o interior achando que está mais protegida. A circulação do vírus não respeita limites entre municípios. Há um monitoramento mostrando que os pacientes sem sintomas acabam levando e disseminando o vírus no interior. Da mesma forma, não adianta fazer barreiras em estradas, porque uma cidade precisa da outra para atendimento, hospital, trabalho. Uma situação que chamou atenção em São Paulo foi a abertura de dezenas de covas no maior cemitério da América Latina, o da Vila Formosa, que fica na região leste da capital. De acordo com a prefeitura, é uma ação prevista no plano de contingência do serviço funerário para a organização de enterros e evitar lotação nos necrotérios da capital paulista.
Na rede hospitalar, São Paulo tem quase 12.500 pacientes internados com síndromes respiratórias graves. Só metade passou pelo teste do coronavírus. Desses pacientes já testados, 54% tiveram resultado positivo para a Covid-19. E até o dia 10 de maio, São Paulo permanece em quarentena com a prorrogação do decreto que valia até o próximo dia 22, quarta-feira. De São Paulo, Paula Rangel. Olha, turma, o doutor já começou a falar sobre isso aqui, o doutor Estevão Urbano, que está participando com a gente do Domingo Especial, sobre essa relação de Belo Horizonte e Minas Gerais com outros estados e outras capitais. Nós trouxemos, doutor, a situação do Rio de Janeiro e também de São Paulo, as duas principais capitais do país, lógico, junto com Brasília e outras capitais, mas nesse momento a gente pensando em Rio de Janeiro e São Paulo. Quando a gente traça um paralelo e coloca Belo Horizonte nessa história, em que pé que a gente está aí? Muito bem, viu, Júnior? Belo Horizonte hoje tem um número muito aceitável de casos, apesar de uma subnotificação, e essa subnotificação é nacional, então isso é possível comparar apesar disso. Um número de taxa de ocupação pequena e um número de óbitos muito menor do que se poderia esperar para essa época do ano. Eu acredito que Belo Horizonte tomou a medida de contenção social numa época ainda adequada. E comparando com outras cidades, e aí é uma opinião, não é uma constatação, vamos dizer assim, científica, é que, por exemplo, São Paulo, ela atrasou um pouco o fechamento. Perdeu time. Eu acho que perdeu time, na minha visão, pelo fato de ser uma metrópole muito gigante, a nível do mundo, inclusive, de ter um turismo muito, muito importante, recebendo aviões de toda a Europa, Estados Unidos, etc., é uma cidade que talvez tivesse que se fechar 2 a 3 semanas antes de Belo Horizonte. E fechou uma semana depois. Então eu acho que São Paulo perdeu um pouco o time, assim como o Rio, que tem características muito peculiares. Agora, repito, é apenas uma observação de quem está de fora do que é realmente uma opinião absolutamente científica. Eduardo, você tem mais uma pergunta para o doutor? Eu tinha mais 450, vou fazer só mais uma. Tá bom. Doutor Estevam, a Paula acabou de falar, barreira sanitária não resolve. O senhor falou há pouco, o que a gente repete, que nós todos repetimos o tempo todo. O mundo está tomado pela perplexidade, pelo desconhecimento. Então, era de se esperar que o Superior Tribunal de Justiça consultasse e falasse, não, o município tem a sua autonomia e tal. Eu, cá no meu íntimo, questiono. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas, enfim, respeitou a autonomia. Já que nós não temos ambiente político para o estado inteiro fazer uma coisa só, o governador se sentar numa teleconferência, conversar e vamos num caminho só, a gente não devia ter isso, doutor. Senão nos 34 municípios da Grande BH, pelo menos 9 municípios que conurbam com Belo Horizonte, eu sei que o aspecto é político, mas a pergunta é técnica. Como Belo Horizonte para Sabará, para Vespasiano, para Contagem, é só atravessar uma rua. Não devia fazer a coisa mais ou menos junto e voltar junto para o município não contaminar o outro, doutor? Com certeza, Eduardo, não há dúvida nenhuma, né? Isso aí, eu acho que não há ninguém que há de discordar dessa sua afirmação. Como nós somos técnicos, obviamente, para a gente ser absolutamente essencial. E é bom que se diga, Eduardo, que nós fomos convocados pelo prefeito para fazer, para ajudar junto com o secretário de saúde, para ajudar a nortear essas ações em Belo Horizonte. E é bom que se diga, para ficar bem claro, que nós estamos tendo toda a autonomia para fazer isso do ponto de vista técnico. E não seria diferente, porque nós também não nos submeteríamos a outro tipo de ação. E com essa liberdade que nós temos de definir questões técnicas, fica muito claro e muito transparente para a gente afirmar que nós temos que trabalhar, se possível, como um todo, né? Como um conjunto. Então, sua afirmação, do meu ponto de vista, é absolutamente perfeita. Olha, doutor, você fica mais um pouquinho com a gente? O senhor fica com a gente? Ótimo, perfeito. Doutor Estevão Urbano vai ficar um pouquinho mais com a gente, Eduardo Costa também, Alan Passos, todos os nossos repórteres para trazer informação, reflexão, análise aqui no Domingo Especial. Eu vou pro intervalo, mas antes, aqui no Domingo Especial, hoje a gente começou a contar histórias de quem passou pela Covid-19 e agora está curado. É a história de superação desse fechamento de bloco, é da dona Maria Lopes. Aos 67 anos, Maria Lopes de Araújo se viu diante do seu maior desafio:
o coronavírus. Moradora da Vila Mariana, na capital paulista, ela está no epicentro da pandemia. Em São Paulo, está concentrado o maior número de casos e mortes no país. E ela não conseguiu escapar. Ativa, com carreira estabelecida como corretora de imóveis e trabalhando atualmente em um hostel, ela se viu presa em uma cama de hospital, lutando pela própria vida. Mas superar sempre foi um verbo que a Maria conjugou bem na sua trajetória. Ela passou por um tratamento oncológico há 15 anos e foi considerada curada do câncer no ano passado. Maria tem bronquite e usa medicação diária, o que a coloca dentro de vários itens da lista de grupo de risco para a Covid-19. Mas ela fez o que faz de melhor, superou. Após 10 dias na UTI, ela já está em casa e faz questão de compartilhar a sua história. Vamos começar do início, os primeiros sintomas. Começou com um estado gripal, assim. Comecei a me sentir indisposta, depois veio, assim, a falta de apetite, aí eu já não sentia cheiro, eu já não sentia disposição, queria ficar na cama, então eu levantava um pouquinho, já começava a me sentir indisposta, como disse, voltava para a cama, até que começou a atacar os brônquios. E aí eu comecei a sentir falta de ar. Maria então procurou um hospital, onde foram realizados exames e ela acabou sendo internada na UTI. Lá, ela recebeu diversas medicações, entre elas a cloroquina. A idosa ressalta que o atendimento que recebeu no hospital foi chave para a sua recuperação e sabe que isso é um privilégio e nem todo mundo tem acesso a esse tipo de serviço. E sinto muito porque não são todos que têm. Durante os dias internada, também redescobriu a importância de ter a família por perto, pilar fundamental na recuperação. Minha filha mais velha e meu genro estiveram presentes todos os dias que eu estive naquele hospital. E ela demonstrou o quanto assim a gente tinha uma ligação afetiva de amor e de carinho entre nós. Ali todos que estavam presentes por ali, tiveram contato, ficaram muito admirados em ver essa ligação familiar. Para terminar, a Maria tem um recado pra gente. Eu sou uma senhora, né, de 67 anos, bem de saúde, e agora não tenho mais Covid-19. Saí do hospital com o exame já negativado. Deixando claro então que já está curada, a Maria quer dividir com a gente a lição que tirou de toda essa situação. Eu, por exemplo, percebi o quanto a vida é simples para se viver e a gente muitas vezes complica. Então, aproveitar mais o meu dia a dia, estar mais com as pessoas queridas, tirar mais tempo para mim para poder compartilhar esse tempo. E Deus sempre mostrou para mim a minha fé e reforçou essa fé que eu tenho. Pois é, a Maria já tem uma nova conjugação para o verbo superar. E que bela conjugação ela fez. Repórter Alessandra Mendes. Pisa Ford informa que o departamento de peças está funcionando normalmente para entregas domiciliares, especialmente para os clientes de oficinas e lojas de peças em geral. Ligue 3388-1800. Pisa, muito mais Ford. Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos Tecli, *555 Jogo da Velha no seu celular ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga ou ainda através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde recarregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro. Leia no Edição do Brasil desta semana. Quase 90% das micro e pequenas empresas mineiras são afetadas pela pandemia. Coronavírus pode gerar comportamentos compulsivos nas pessoas. Site disponibiliza visita online a museus mundiais durante o isolamento. Edição do Brasil. Diferente. Até no site jornalediçãodobrasil.com.br. Há 67 anos, o Hospital Felício Roxo vem escrevendo sua história com tradição e inovação.
Com equipamentos de alta tecnologia, somos referência nacional em oncologia, transplantes e epilepsia. Tudo para oferecer excelência em soluções completas de diagnósticos e tratamentos para toda a população. Hospital Felício Roxo. Confie em quem está sempre ao seu lado. Diretor técnico, Dr. Roberto Carlos de Oliveira e Silva. CRM 23338. O Varejão das Tintas comunica que, para o momento, estamos atendendo nossos clientes através dos telefones das lojas. Entre no site varejãodastintas.com.br/lojas e escolha o contato da sua preferência, que o vendedor o atenderá. Para sua maior segurança e conforto, o Varejão das Tintas faz a entrega na sua casa. Confira varejãodastintas.com.br/lojas. O Varejão das Tintas, a vida é cor de rosa, até na hora de pagar você vai adorar. Domingo especial. 6h11, já à noite de domingo especial na Rádio de Minas. Alan Passos trazendo um cenário político de uma semana agitadíssima, Alan. Agitadíssima, Júnior. Esse aí é o termo que a gente pode resumir o que foram esses últimos dias em Brasília, porque depois de várias semanas de desacerto, rusgas e trocas de farpas publicamente, caiu o ministro da Saúde, agora ex-ministro, né, Luiz Henrique Mandetta. Foi demitido na quinta-feira, o clima piorou de vez, depois de ter dado uma melhoradinha. Na entrevista que ele deu ao Fantástico, disse que o povo brasileiro, do jeito que estavam as coisas, não sabia se ouvia ele, Mandetta, ou o presidente Jair Bolsonaro. Isso caminhou na quinta-feira, foi confirmada a saída do Mandetta, e no mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro já anunciou o oncologista Nelson Teich para o lugar de Mandetta. Aí o tom deu uma abaixada, o próprio Mandetta participou da posse do Nelson Teich na sexta-feira, mas o que chama atenção de diferente no discurso de um e de outro. O Mandetta saiu falando que realmente chegou num limite de desacerto entre o discurso dele e do presidente Jair Bolsonaro. O novo ministro chegou falando de uma sintonia total com a do presidente. E o tempo todo ele disse que não ia fazer mudanças bruscas na forma do Ministério da Saúde orientar a população, mas que ia trabalhar para que o mais rápido possível o nosso país saísse do isolamento social. Ele usou o termo volta à normalidade o mais rápido possível. Então já dá a entender que se aproxima muito com o discurso do presidente Jair Bolsonaro e diz que vai trabalhar em sintonia com o Ministério da Economia. Inclusive, o novo ministro, ele tem várias especializações na área econômica também, tem uma vasta carreira na medicina, é claro, mas também caminha por esse lado da questão da economia. Ele chega com apoio da ala militar, da sociedade médica e da equipe econômica. Fez questão de dizer, então, que vai trabalhar com os fatores socioeconômicos para tomar as decisões de isolamento social e dessa sequência da política que vinha sendo adotada até aqui. E depois disso, Júnior, parecia que esse tinha sido o ápice da confusão política dessa semana, mas aí, após essa troca, o presidente resolveu partir para o ataque contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na verdade, foi um contra-ataque, porque durante a tarde, já sob essa eminência da saída do Mandetta, o Rodrigo Maia disse que o plano apresentado pelo governo federal para socorrer financeiramente estados e municípios era uma fake news. Usou esse termo, considerado também um termo forte. Diz que o governo estava mentindo, que estava falando em 80 bilhões de reais para socorrer estados e municípios e que, na verdade, destrinchando o projeto, o governo traria 22 bilhões. À noite, à noite de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi a público, deu entrevista à CNN Brasil e disse que a atuação do Rodrigo Maia à frente da Câmara era uma péssima atuação. Isso repercutiu muito mal lá em Brasília. O Bolsonaro tentou o tempo todo dizer que era uma fala direcionada ao Rodrigo Maia e não ao Congresso, mas isso não colou para o Congresso, que no dia seguinte tirou de pauta o Senado, no caso, a votação daquela MP verde e amarela que tirava vários encargos trabalhistas das empresas para estimular o emprego. Isso saiu de pauta e, se não for votado até segunda-feira, perde a validade. Então, assim, tá uma troca de farpas que começou Bolsonaro-Mandetta a semana e terminou com Bolsonaro-Maia, passando para Bolsonaro-Congresso. Tanto é que o presidente foi hoje na manifestação que, entre outras coisas, pedia intervenção militar. Tá bom para você de semana? Meu Deus do céu. E para tentar analisar isso tudo pra gente, esse caldeirão de coisas, né? Que se deu aí nessa semana que terminou, o professor Felipe Nunes, cientista político, diretor da Quest Consultoria e Pesquisa, para falar um pouco com a gente e tentar resumir essa história. Professor, muito boa noite. Como é que a gente pode resumir isso tudo que aconteceu?
Boa noite, Júnior. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. É um prazer novamente estar aqui conversando com vocês. Olha, Júnior, a melhor maneira de resumir isso é com a palavra que de fato diz respeito a isso tudo, que é política, né? Caiu o Mandetta, algo esperado. Já disse isso algumas vezes. O presidente é quem escolhe o ministro e o ministro entrou em rota de colisão com ele. É da decisão, é da prerrogativa do presidente fazer essa troca. Agora, a política brasileira, desde o começo do governo Bolsonaro, tem sido resumida a uma disputa por protagonismo que no fundo, está olhando para 2022, né? Que está olhando para quem vai ser o adversário do presidente Bolsonaro em 2022. Muitos atores se apresentam, mas pouca gente tem conseguido, de fato, ter um embate tão forte e o protagonismo tão forte quanto o Mandetta teve nesse período de crise. Então, acho que isso tudo está no caldo da política, né? O que me chama a atenção, Júnior, é a necessidade e agora já o padrão de comportamento de comunicação do presidente, né? Sempre radicalizando primeiro e moderando depois, mordendo primeiro, assoprando depois, e com isso conseguindo manter uma unidade, uma coesão na sua base política, que dá sustentação ao seu projeto político, que afasta qualquer possibilidade de conversa de impeachment ou coisa que o valha. O Bolsonaro hoje, nesse momento, mostra estabilidade, mostra força, principalmente nesse grupo de 30%, e aposta que com esse novo ministro será capaz de ter um plano no caso da saúde e ao mesmo tempo conseguir apresentar uma saída para a questão econômica, que claramente é o que mais o preocupa. Por quê? Porque ele faz uma aposta de longo prazo, Júnior. Qual é? Quanto mais passar o tempo, mais as pessoas vão sentir necessidade de voltar a trabalhar, porque precisam pagar suas contas, comer, né, manter sua vida. E o tempo nesse sentido está a favor do presidente. Essa é a aposta que ele está fazendo na minha avaliação. E essa troca de ministério, esse posicionamento todo tem relação com essa grande aposta que ele faz, de que a economia vai vencer a discussão de saúde pública no futuro. Ô professor, eu vou passar a palavra para Eduardo Costa, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O alvo era o Mandetta. Logo após a demissão e a chegada de um novo ministro, o alvo, ao meu ver, agora é o presidente, novamente, né? Mais uma vez, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor avalia toda semana o índice de popularidade digital por meio da Quest Consultoria, o chamado IPD. Como é que está esse movimento nas redes sociais de presidente Bolsonaro, de Rodrigo Maia, enfim, de toda essa celeuma que se tornou essa semana aqui no Brasil? Rapidinho, Júnior. Isso mesmo, o IPD dessa semana mostra que desde a entrevista no Fantástico no domingo passado, o Mandetta começou a ter uma redução, né, na sua popularidade digital, numa clara tendência de que ele exagerou, de que ele, né, esticou a corda demais, e aí essa queda está também associada a isso. O presidente continua com o IPD em torno de 78, 79 pontos, né, numa escala de 0 a 100, quer dizer, continua mantendo aí um protagonismo e uma liderança, e quem de fato sofreu essa semana um ataque impressionante e orgânico, tá? Muito pouco robô, foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele que vinha ainda em patamares muito baixos, o IPD do Maia, para vocês terem ideia, na média 12, 13 pontos, né? Nessa escala de 0 a 100. Essa semana ele foi a 6, quer dizer, houve uma mudança significativa, um ataque gigantesco contra ele, o que mais uma vez mostra a capacidade de mobilização e engajamento desse grupo bolsonarista que dá apoio, dá sustentação importante e relevante ao presidente. Eduardo Costa, depois de tudo isso colocado, como é que você viu aí essa semana que envolve a política, envolveu demissão de ministro, envolveu hoje inclusive uma manifestação? Como é que você viu isso tudo, Eduardo? Sabe que... Oi, Felipe, boa noite, amigo. Você tá bom, Eduardo? Firme e forte. Coisa boa. Júnior, sabe que eu tô adorando? Você rolou a bola que eu tava esperando, porque era pra me ter falado isso outro dia. O tempo tava curto na sexta, eu tava com a pá virada e a Rita me substituiu. Mas olha, eu que vim elogiando o Rodrigo Maia e o Congresso Nacional
Desta vez eu estou 1000% com o Bolsonaro. E vou voltar um pouquinho no tempo. Na época do governo Temer, foi proposto para Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que eram os estados mais endividados, o acordo da recuperação fiscal. Mas isso envolvia contrapartidas, como vender empresas e, principalmente, o que dói nas corporações de servidores públicos, congelar salários. Meia dúzia de líderes dos agentes de segurança foram à cidade administrativa, o Pimentel falou, não, ok, não topou. E rolou a bola. Aí veio o governo Bolsonaro e esse Mansueto, que é o secretário da Receita, fez um chamado Plano Mansueto, que é exatamente o que o Temer propunha, que o Rio de Janeiro topou. Na minha cabeça, Júnior, é algo absolutamente irresponsável de parte do governo federal. Porque quando o Estado está quebrado, claro, ele que pode emitir moeda tem que socorrer, mas ele tem que exigir contrapartida para que os irresponsáveis não gastem desavergonhadamente. Então ele estava exigindo contrapartidas. Quais eram? As mesmas. E o que eu pensei? Falei, bom, agora os governadores, o Zema à frente deles, que é o mais quebrado, vão dizer muito obrigado pela chance e vão topar e vão dizer para suas assembleias, é isso ou o Estado não funciona? Não, eles pressionaram porque a política fala mais alto e o Rodrigo Maia disse, isso não existe, simplesmente jogou na gaveta o plano do Mansueto e arrumou outro projeto e aprovou, dando o dinheiro para os estados sem contrapartida. Aí, Júnior, o que o Bolsonaro está dizendo, o que a gente tem que dizer é que não tem almoço grátis. Então, se esses estados e municípios não tiverem um freio, eles vão estar sempre de pires na mão e dando aumentos exagerados, pagando salários inacreditáveis, fazendo meleca. Por isso é que desta vez o Rodrigo Maia perdeu 6 pontos, foi a 6 e olha, essa semana não foi só coisa de bolsonito não, viu? Eu não me considero um bolsonito e eu tô pé da vida com o Rodrigo Maia. Eduardo Costa, professor Felipe Nunes e aqui com a gente também o médico infectologista, doutor Estevão Urbano. Para fechar esse assunto de política, eu acho que sim, o Congresso está errando um pouquinho a mão, mas a forma que o presidente Jair Bolsonaro faz as coisas, fala as coisas, isso complica demais toda a situação e não ajuda em nada. Mas, doutor, eu não quero que o senhor trazer o senhor todo para política, não, mas um assunto eu preciso tratar com o senhor que também é relativo à política. A troca no Ministério da Saúde do ministro Luiz Henrique Mandetta pelo Nelson Teich. Como é que o senhor viu essa troca no sentido do olhar do senhor da saúde para o Brasil? Eu achei que o ministro Mandetta estava indo muito bem, né? Porque ele estava usando argumentos técnicos. Então, obviamente, se tivessem que pedir minha opinião, eu acharia mais interessante que ele permanecesse. Agora, ele inclusive me surpreendeu, né? Porque ele era um ortopedista, depois parlamentar. Na minha visão, talvez não tivesse uma formação muito boa em relação à saúde pública, mas mostrou com muito bom senso que tinha preparo para ficar no cargo. E o que a gente torce agora é que que o novo ministro, que também vem de uma área que a oncologia, tenha a mesma capacidade do anterior de ter principalmente bom senso e firmeza. Nós, apesar de sabermos que esses cargos são políticos e que a política faz parte da vida das pessoas, nós sempre defendemos que a parte técnica, baseada em argumentos científicos, prevaleçam na hora de tomar condutas. E essa é a minha expectativa em relação ao novo ministro. Ok, recebemos aqui no programa especial de hoje o doutor Estevão Urbano, ele é médico infectologista. Oi, Eduardo. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para ele. Rapidamente, Eduardo. Mas é muito rápido. Por favor. Ô, doutor Estevão, quando eu tiver condições de fazer uma testagem mais significativa em algum aglomerado da cidade, por favor, me dê o resultado. Se está todo mundo não contaminado, se teve gente contaminada e que não apresentou sintomas. Eu tenho uma curiosidade danada para a chegada da doença no aglomerado. Doutor, muito obrigado e boa noite pro senhor. Tá joia, eu que agradeço, Eduardo. Essa testagem, ela já está nas nossas propostas, inquéritos sorológicos seriados para avaliar, inclusive depois de uma eventual flexibilização, o impacto disso sobre o adoecimento da população. Mas essa pergunta, ela vai ser respondida em breve. Bacana, então. Recebemos aqui hoje. Júnior. Oi. Deixa eu fazer também um comentário rapidinho. Rapidamente, professor. Eu tô muito interessado, como cientista social,
em ter um movimento aí em relação a, né, a mistura da política e da saúde que diga respeito a ter evidências para que a política pública de combate ao corona seja mais, cada vez mais baseada em técnica, em dados. Nós precisamos de dados, precisamos de testes, precisamos de pesquisa. O senhor acha que nós vamos ter capacidade de ter informações mais precisas na área da saúde daqui para frente? Nós precisamos disso, né? A matemática nesse momento é um aliado da medicina. E nós temos já vários testes que foram adquiridos. Nós vamos começar inquéritos epidemiológicos em breve. Esses inquéritos serão aleatórios, ou seja, nós não vamos conseguir testar a população toda, porque veja, os Estados Unidos, que tem 300 milhões de pessoas e é uma grande potência, conseguiu testar aí no máximo 5 milhões. Mas nós não precisamos testar todo mundo, nós vamos com amostragens, e essa amostragem, assim como se faz, por exemplo, numa pesquisa para intenções de votos eleitorais, que geralmente dá certo, também nos permitirá ter uma noção de como é que o vírus está em Belo Horizonte, e isso é fundamental para que a gente tenha a certeza de que as atitudes que nós tomaremos serão benéficas e não maléficas para a população. Ok, recebemos então o médico infectologista, integrante do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, doutor Estevão Urbano. Doutor, muito obrigado pela gentileza de ter participado com a gente, trazer as suas informações, as suas opiniões aqui no Domingo Especial da Itatiaia. Eu que agradeço a todos, parabéns aí pelo programa, porque pra gente essa discussão é fundamental. Preciso que as pessoas saibam sobre tudo, porque essa é uma ação coletiva e não individual. Nós dependemos de todos para conter esse vírus, e se não é informação chegando, nós não temos como ter essa coletividade ao nosso lado. Bacana. Olha, turma, voltando à política, ou continuando na política, vamos ouvir agora o João Felipe Lolli. O Lolli vai trazer pra gente algumas informações aqui de Belo Horizonte, inclusive sobre esse plano que pode afrouxar a quarentena aqui na capital mineira. Ô Lolli, boa noite pra você. Boa noite, Júnior Moreira. Novidades vêm aí sobre as regras de isolamento domiciliar determinadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. A expectativa, Júnior, é de que muitas informações cheguem numa entrevista coletiva marcada para 13h desta segunda-feira. Isso porque a Itatiaia, como sempre, mantém contato próximo com os secretários que compõem o primeiro escalão da Prefeitura. E mais ou menos de quarta, quinta-feira para cá, os secretários têm evitado responder aos questionamentos da Itatiaia, sempre com a mesma desculpa. O prefeito determinou que não falemos até a entrevista coletiva de segunda. A estratégia de comunicação da equipe da Prefeitura de BH tem sido concentrar os anúncios das principais medidas em uma entrevista coletiva semanal, com presença do prefeito Alexandre Calil, do PSD. Ao mesmo tempo em que deve reforçar as medidas de isolamento como importantes para evitar a propagação da Covid-19, a Prefeitura deve anunciar que já estuda um protocolo para o retorno das atividades, principalmente do comércio. Sem antecipar data, a Prefeitura analisa uma escala de horários. Seria mais ou menos assim, Júnior. Quando os estabelecimentos voltarem a funcionar, cada um vai abrir e fechar num horário distinto. Por exemplo, padarias e supermercados devem ser autorizados a continuar abrindo bem cedo, por volta das 6 da manhã. As lojas do comércio de rua e também aquelas de material de construção devem ter um horário de funcionamento entre 10 da manhã e 3 da tarde. Os restaurantes abrindo às 11 e fechando às 2, no máximo às 3 horas. Os bares que comercializam bebidas alcoólicas e petiscos devem funcionar somente a partir das 5 da tarde ou mesmo mais à noite, fechando no início da madrugada. Shopping centers, caso sejam autorizados a funcionar, devem ter o horário restrito, algo parecido com o funcionamento entre 2 da tarde e 8 da noite. Ainda nesta entrevista de amanhã, segunda-feira, o prefeito Calil deve comentar a saída de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e também detalhar o plano de contingenciamento financeiro adotado pela prefeitura. O objetivo é economizar 600 milhões de reais, com cortes em todas as áreas, exceto saúde e assistência social. Repórter
João Felipe Lolli. Já eu vou chamar o professor Felipe Nunes e também o Eduardo Costa para comentar essa história toda, mas antes eu preciso chamar também a Edilene Lopes, que está na ponta da linha, para trazer o tom da política no estado e também comentar um pouco sobre essas manifestações que aconteceram hoje. Não é isso, Edilene? Boa noite para você. Boa noite, Júnior Moreira. Teremos mais uma semana agitada na política mineira e nacional. Aqui em Minas, a grande expectativa é em relação à solução para os problemas mais urgentes da crise financeira do estado. Um deles é o salário do servidor público estadual. Servidores da saúde e segurança pública receberam salário integral na semana retrasada, mas o restante do funcionalismo recebeu apenas uma parcela de R$2.000 na semana passada e a segunda ainda não foi anunciada. Na quarta-feira, depois do feriado, o secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, presta esclarecimentos à distância à Assembleia Legislativa sobre a situação financeira de Minas Gerais. Na semana passada, em entrevista coletiva, ele já havia adiantado que o rombo na arrecadação por causa da pandemia de coronavírus pode superar os R$7,5 bilhões e que a arrecadação do mês que vem será insuficiente para pagar o servidor público estadual. Para garantir a segunda parcela deste mês, ainda não anunciada, conforme a Itatiaia informou em primeira mão na semana passada, o terço de férias, valor além do salário que todo servidor recebe nas férias, foi suspenso. E o abono fardamento, que os militares recebem uma vez por ano, em maio, equivalente a 40% do salário, também foi suspenso. O recurso pode ajudar a resolver a segunda parcela do salário para este mês, mas não resolve o problema do mês que vem, Júnior Moreira. E qual que é o plano do governo de Minas? A expectativa é a aprovação em Brasília do Plano Mansueto, que socorre os estados com algumas medidas, dentre elas a reposição de perdas com o ICMS, o principal tributo arrecadado pelo estado, mas pede uma contrapartida amarga. O governo exige o congelamento dos salários do funcionalismo público. Aliás, esse é o grande motivo da atual guerra entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pressionado pelos colegas parlamentares e pelos estados que não querem a contrapartida que castiga o servidor e também gera desgaste com parte importante do eleitorado, Maia quer a retirada dessa contrapartida e Bolsonaro afirma que sem o congelamento dos salários, o Plano Mansueto fica inviável. No meio disso tudo, movimentos sociais da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, como Patriotas, estão realizando protestos. Hoje, houve uma manifestação na porta do Exército, na Avenida Raja Gabalha, aqui em Belo Horizonte, pedindo intervenção militar para comando absoluto do presidente, que, segundo eles, não deve obedecer à Constituição, porque a Constituição brasileira é comunista. Os manifestantes são contra a atuação do Congresso e também do Supremo Tribunal Federal, que são instituições, como nós sabemos, pilares para a manutenção da democracia e justamente existem para que haja um equilíbrio e o executivo não haja sem ser questionado ou sem ser fiscalizado. Lembrando que os integrantes do protesto de hoje são os mesmos que há 2 semanas pediam a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta na porta da Prefeitura de Belo Horizonte e também são os mesmos que pedem o fim do isolamento e em todos os protestos até aqui estiveram alinhados com o desejo do presidente da República. Presidente que hoje fez um discurso em Brasília para os manifestantes que pediram a intervenção militar também na capital federal. Sobre o isolamento aqui em Minas, o governo deve anunciar nos próximos dias diretrizes para que os municípios enrijeçam ou flexibilizem normas de acordo com o tamanho, o número de leitos e o número de casos em cada cidade. E para fechar, Júnior, amanhã de manhã teremos aqui no Jornal da Itatiaia trechos de uma entrevista exclusiva com a reitora da UFMG, Sandra Goulart Almeida, que defende o adiamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma das polêmicas do momento. Ela também adiantou para a nossa reportagem que a UFMG está testando o uso da cloroquina de forma preventiva em profissionais da saúde. O podcast Abrindo o Jogo, com a entrevista na íntegra, fica disponível no Itacast, o site da Itatiaia, e também nas plataformas digitais. Um abraço, Júnior, para você, todos os debatedores da mesa e nossos ouvintes da Itatiaia. Vai ser uma semana intensa na política. Ok, Edilene, obrigado pelas informações. Professor Felipe Nunes, vamos tentar um pouquinho avaliar a situação aqui na política em Minas e também a política em Belo Horizonte. Segundo o João Felipe Lolli, amanhã, na coletiva de amanhã, às 13 horas,
um possível afrouxamento da quarentena, ou pelo menos o anúncio de um cronograma para que isso aconteça. Como é que o senhor está vendo a política aqui em Belo Horizonte, todas as pressões aí, mexendo com o prefeito Alexandre Calil? Como é que o senhor avalia essa situação? Júnior, para responder essa pergunta, eu queria citar 2 dados de uma pesquisa que nós na Quest fizemos há um pouco mais de uma semana. A gente perguntou para as pessoas, né, em Belo Horizonte, a pesquisa feita em BH, encomendada pela CDL de Belo Horizonte, qual o principal medo em relação ao surto do coronavírus. 65% da cidade diz que está com medo do vírus, de ficar doente e não conseguir tratamento, enquanto 35% diziam que estão com medo das consequências econômicas. Ou seja, até ali, né, uma semana pouco atrás, o sentimento da cidade era muito em relação ao vírus. Mas o que chamava atenção nessa mesma pesquisa, a gente tem uma série histórica, essa pesquisa tem sido feita a cada 2 meses, é que no começo de março, antes da epidemia surgir, 9% achava que a sua capacidade financeira para consumo imediato ia piorar. Nesta pesquisa feita no final de março, começo de abril, 46% dizendo que as coisas iam piorar na vida delas. Eu acredito, se nós fizermos uma nova pesquisa aí nos próximos dias, que esse número terá aumentado de 46 para, 50 e tantos ou 60. O que significa o seguinte, Júnior, o que o prefeito está fazendo agora é tentando dar respostas ao que eu acho está acontecendo. Há uma pressão muito clara na cidade para que haja um planejamento, para que de um lado a gente tenha uma preservação da questão da saúde, mas por outro, haja uma previsibilidade em relação aos empregos, ao comércio, ao que vem por aí. Então, não sabemos o que vai ser dito pelo prefeito amanhã, mas acho que será na direção de entender que a capacidade financeira de consumo das pessoas, de sobrevivência, de emprego, está diminuindo, as pessoas estão cada vez mais preocupadas e com isso a gente precisa ter uma solução que ao mesmo tempo, né, o que a gente vem inclusive cobrando também do governo federal, que obviamente preocupe com a saúde, mas ao mesmo tempo aponte na direção de uma solução econômica. O Eduardo Costa, a informação do João Felipe Lolli é que amanhã há essa possibilidade de a apresentação de um cronograma, vamos dizer assim, para a volta das atividades aqui na capital. Como é que você viu essa informação aí do Lolli? Primeiro, eu estou adorando você falar cronograma, porque é por causa da nossa responsabilidade, né, gente? Tanto as fontes do Lolli quanto as que eu consegui contactar, ninguém está falando em reabertura. Está falando em apresentação de um protocolo de intenções, de um cronograma de como é que a coisa vai ser. Agora, Júnior, eu estava escutando o Felipe aqui agora, eu fico me perguntando como é que tem gente. Eu consigo entender, você está comigo tem um bom tempo, você sabe disso. Eu aceito toda e qualquer divergência, mas tem algumas que eu custo a entender. Não é que eu não aceito, eu fico tentando entender como que alguém não acredita em pesquisa, sabe? Como que as pessoas ficam falando assim, pesquisa é tendenciosa, pesquisa é isso. Você tem uma eleição às vezes para governador em Minas Gerais, que é um estado de 20 milhões de pessoas, aí a pesquisa erra por 1 ponto ou 2, pesquisa é tendenciosa. Olha para você ver só, as duas coisas que o Felipe falou que as pesquisas estão acusando, estão apontando. Uma é que o Rodrigo Maia caiu, porque todo mundo percebeu que ele está dando um passo no escuro, jogando o Brasil num buraco maior ainda, para o qual o país não está preparado, por política e por oposição ao presidente. E aqui no caso, Júnior, a pesquisa, o Felipe disse tudo, o Calil não é bobo, ele sabe que o isolamento que ele fez deu certo, ele escolheu as pessoas certas para coordenarem essa parte da prefeitura, deu a elas a autoridade que devia dar, só que está esgarçando. E se ele não tiver o time, tem muita gente pé da vida com ele e vai começar a cair a popularidade dele, não tenha dúvida. Então é isso, o Calil tem o time, está dizendo o seguinte, deixa eu abrir um tiquinho, porque senão vão me fuzilar, é isso. E a pesquisa já disse, João. Para trazer uma informação aqui para vocês, então, a informação de bastidores que eu tenho é que esse cronograma vai apontar o dia 4
de maio como o início de flexibilização dessa história toda. Vamos esperar para ver então essa entrevista coletiva do prefeito Alexandre Calil. Pra gente ir pro intervalo, a gente tá terminando sempre com histórias boas, para jogar isso um pouquinho para cima então. E agora, vamos trazer uma história lá da capital federal. Quem vai contar pra gente é a Larissa Arantes. Foi uma surpresa muito grande quando eu recebi o resultado. É como se o chão se abrisse realmente e você recebe quase que uma sentença de morte. Você imagina, se você está com medo, seus amigos estão com medo, você imagina alguém que recebe um resultado positivo. É um momento de terror. Foi assim que a advogada Daniela Teixeira, de 48 anos, se sentiu ao receber a notícia de que o resultado de seu exame para Covid-19 havia dado positivo. Ela foi a primeira paciente curada do coronavírus no Distrito Federal e contou que a doença mexeu muito com seu estado emocional. Ter tido o coronavírus, sem dúvida, mexe muito com o emocional. É uma doença que ela maltrata, porque eu estava isolada dentro de casa com meu marido e os meus filhos e eu não podia abraçar minha filha, que tem 6 anos, não podia dar banho na minha filha, não podia estar com a minha mãe, com a minha irmã. Ela é uma doença do isolamento. Então, nesse ponto, ela é uma doença muito triste, porque você fica sozinho e doente. As pessoas que morrem de coronavírus morrem sozinhas na UTI, sem poder ter ninguém por perto. Então é uma doença muito triste. Casada, mãe de 2 filhos, ela viu sua rotina e a de sua família mudar completamente após descobrir que estava com Covid-19. Eu fui acompanhada muito de perto pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal e pela minha médica particular. Eu falava com a médica o tempo todo por WhatsApp, eu não precisei ser hospitalizada, só tive sintomas leves e nós ficamos em isolamento completo na minha casa. Eu, meu marido e meus 2 filhos. A Secretaria de Saúde não indicava que eles saíssem de casa para eu ficar sozinha, porque como eles já estavam comigo, se eles saíssem, eles podiam levar o vírus para outro lugar. Então nós ficamos isolados completamente em casa. Ninguém entrava e ninguém saía. Ficamos só os 4 em casa. A advogada, que também é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, contou que foi infectada em 6 de março, depois de fazer uma viagem para Fortaleza, no Ceará, para participar de um congresso. Mesmo com os momentos difíceis que passou, ela diz ter fé sobre o futuro. Mas eu tenho muito otimismo em relação ao futuro, especialmente pela medicina. Nós estamos vendo um esforço fantástico no mundo inteiro, dos médicos, dos paramédicos, dos enfermeiros, pessoas que colocam a própria saúde em risco para atender os pacientes. Eu fui atendida por médicos, por auxiliares de enfermagem, pessoas que colocam a vida deles em risco para cuidar da gente com um vírus absolutamente desconhecido. Então isso me faz ter muita fé realmente de que eles vão achar uma saída, ou uma vacina, ou remédios que curem, que tratem esse vírus de maneira eficiente. Nesse ponto eu tenho muita fé, sim, de que vamos chegar a um bom termo e que em um curto espaço de tempo a gente vai conseguir dominar esse vírus. De Brasília, Larissa Arantes. Suas séries sempre travam na melhor parte? Destrave. Assine Vivo Fibra. Tem a banda larga da Vivo com ultra velocidade para você assistir às suas séries favoritas sem travar. Além disso, você também vai assistir a filmes, jogar online e usar as redes sociais sem se preocupar com a conexão. É mais velocidade, estabilidade e qualidade Vivo para você e toda a sua família. Aproveite. Assine 100 mega e leve 300 por apenas R$ 99,99 por mês no combo. Ligue 10315, vá a uma loja Vivo ou acesse o site e assine Vivo Fibra. Venha estudar na Faculdade Faceng e IBIS. São mais de 20 cursos reconhecidos pelo MEC. E você ainda pode estudar com desconto de até 100%. Faça o seu vestibular presencial ou online de onde você estiver. As inscrições para o processo seletivo do 2º semestre já estão abertas. Garanta já sua vaga. Acesse suafaculdade.com.br ou ligue 3441-0005. Faceng e IBIS. Transformando talentos em profissionais de sucesso. Se você precisa de ver um mundo melhor, escuta só o que você precisa fazer.
Você precisa de óculos e não pode esperar mais? Então venha às Óticas Carijós, que entregamos seus óculos em até 1 hora. Tomamos as precauções para lhe atender com toda a segurança. Óculos em até 1 hora só nas Óticas Carijós. Estamos atendendo. Óticas Carijós, a solução pra você. Para enfrentar essa crise e vencer o coronavírus, é fundamental que fiquemos em casa. A CEMIG vai manter as agências de atendimento fechadas por tempo indeterminado e reforça que os canais digitais de atendimento estão à sua disposição. Solicite diversos serviços sem sair de casa pelo aplicativo CEMIG Atende e também pelo CEMIG Atende Web em cemig.com.br. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. O seu bistrô A Provençal agora vai até a sua casa. Por tempo indeterminado, o Bem-vindo atenderá apenas por delivery. Faça seu pedido pelo iFood ou retire em nosso restaurante. Experimente o que a boa gastronomia tem de melhor, na segurança e tranquilidade da sua casa. Restaurante Bem-vindo. Faça seu pedido pelo telefone 3327-3374. Exclusive do Brasil. Sua proteção veicular somando valores, distribuindo benefícios. Não perca esta oportunidade. Exclusivedobrasil.com.br. É sua cobertura em todo o Brasil. Roubo, furto, colisão, incêndio, fenômeno da natureza. É sua proteção veicular com você todos os dias. Ligue agora no 2564-7577. 2564-7577. Quer tranquilidade e segurança? Exclusive do Brasil. Itatiaia, informação e prevenção o tempo todo. Olá pessoal, eu sou o Patrick Vaz e o coronavírus está avançando a cada dia. Você, ouvinte Itatiaia, não vai ficar de fora dessa luta contra ele. Lembre-se sempre de manter os ambientes arejados, portas e janelas abertas. E não é só o coronavírus, hein? O vírus influenza que causa gripe e o mosquito Aedes estão por aí. Então, se liga e previna-se. Domingo Especial. 6h46, noite de domingo e de domingo especial aqui na Rádio de Minas. Daqui a pouco eu já trago pra roda de novo o Eduardo Costa e o professor Felipe Nunes pra gente arrematar essa situação da política, mas antes eu preciso dar um pulinho lá na Espanha para falar com o nosso Marcelo Beckler, correspondente da Itatiaia, trazendo os números e a situação lá da Europa. Ô Marcelo, boa noite para você, tudo bem? Tudo bem, Júnior? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Acho que o que a gente tem de mais importante aqui para destacar é que, bom, primeiro falando da minha praça, né? O governo espanhol confirmou na noite de sábado, o presidente do executivo, Pedro Sánchez, que vai pedir uma nova prorrogação do estado de emergência. A gente está confinado desde 14 de março, iríamos até 26 de abril e vamos até o dia 9 de maio. Isso vai ser aprovado pelo Congresso no meio da semana. A própria oposição já está dizendo que vai aprovar, com as reticências e as críticas que ela tem que fazer ao governo pela forma que acha que o governo tem gerido a crise por aqui. Mas será aprovado pelo Congresso aqui da Espanha. O que é curioso e que é uma medida que estava tendo muita pressão da sociedade, até mais do que para abrir economia, abrir comércio, esse tipo de coisa, o que também é uma preocupação por aqui. E a maior preocupação daqui de tudo é o turismo, porque o turismo representa muito dinheiro, é muito importante para a economia e para os empregos. Na Espanha, para vocês terem ideia, o turismo representa 12% do PIB, 13% do emprego. E sem ninguém poder viajar, as perdas da Semana Santa já foram muito grandes e esse é um ano perdido para o turismo, porque não dá para imaginar que serão possíveis voos da Ásia, dos Estados Unidos, que são os turistas que mais gastam, aqui para a Europa no verão daqui, que é julho e agosto. Ou seja, vai ser uma crise muito pesada. A gente teve uma crise aqui muito grande em 2008, né, quando os bancos nos Estados Unidos quebraram e tal, e dizem que essa vai ser ainda pior. Mas o que preocupava mais a sociedade nesse momento era que as crianças pudessem sair para brincar. Porque vocês imaginem que a gente está num tipo de confinamento aqui que a gente realmente não pode sair de casa ou a gente é multado pela polícia. Eu já vi aqui da janela da minha casa a polícia multando gente na rua. Porque você é permitido para sair, porque já não é um confinamento total. A economia chegou a ficar 2 semanas aqui completamente parada. A única coisa que funcionava na Espanha era supermercado, farmácia e hospital. Agora, alguns escritórios já voltaram a funcionar, construção civil, algum tipo de indústria também, enfim, tem algum pouco de coisa mais aberta.
Mas a pessoa só pode sair de casa se ela estiver indo para o trabalho ou voltando. E ela precisa ter uma justificativa para isso. Ou se ela estiver indo no supermercado, numa farmácia ou no hospital. E aqui no nosso cartão de identidade tem o nosso endereço. Então, se você está longe de um supermercado e longe da sua casa, a polícia pode te multar. As multas são pesadas, de 600 a 60 mil euros. Ou seja, a multa começa com 3 mil reais aqui, para quem tomar uma multa. E eu já vi gente sendo multada aqui na minha rua, porque estava na rua sem ter que estar. Enfim, você imagina que está todo mundo confinado. E a maior pressão da sociedade é que as crianças pudessem sair para brincar, porque as crianças estão dentro de casa desde 14 de março. Sem poder sair. Então você imagina um apartamento pequeno, um casal com 2 filhos e 2 crianças pequenas, cheias de energia, sem entender muito bem também que não pode sair, por que não pode sair, você tendo que entreter essas crianças por quase 2 meses, com elas sem sair de casa, sem ver muita luz do dia, sem ver sol. Tava ficando muito estressante para todo mundo, para os pais, para as crianças. E estava ficando uma convivência difícil. Então existia uma pressão muito grande da sociedade para que as crianças pudessem sair para brincar. Isso vai ser possível a partir de 27 de abril ainda. Não é que vai ser amanhã, daqui a uma semana ainda essa medida vai entrar em vigor e as crianças vão poder ter 2 horas no parquinho, 2 horas na pracinha para brincar, gastar um pouco de energia, para desestressar um pouco. Porque é a única medida que eles veem possível nesse momento para afrouxar do confinamento por aqui. A gente ainda está contando mais de 400 mortes por dia, mais de 4 mil contaminados por dia. É bem menor do que a gente já teve. A gente já teve dia aqui na Espanha de 950 mortes. Nesse domingo foram 410. Ou seja, foi menos da metade do pior dia. Mas ainda é uma situação aqui que não dá para dizer que dá para abrir completamente o país. E essa é a medida que o governo consegue fazer. Daqui a uma semana, as crianças vão poder sair para brincar. E vai ser um alívio para a saúde mental, acho que de todas as famílias, Júnior. Ok, obrigado ao Marcelo Beckler. Alan Passos tem um complemento aí no Internacional, não é isso, Alan? É isso, Júnior. A Europa ultrapassou hoje a marca de 100 mil mortes por Covid-19. Foram mais de 1 milhão de pessoas já infectadas no continente, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins. Nos Estados Unidos, as mortes passam de 40 mil. É o país com o maior número de mortes em todo o mundo. São 740 mil casos confirmados. Uma notícia que traz preocupação da Coreia do Sul: mais 16 pessoas que já haviam se recuperado do coronavírus oficialmente foram liberadas, inclusive da quarentena, apresentaram novamente resultados positivos para a infecção, segundo o governo. Mas eu prometo, Júnior, que daqui a pouquinho, na minha última participação, vou trazer números nacionais e internacionais positivos, viu? Coisa boa, Alan, coisa boa, pra gente terminar pra cima. 6h52. Professor Felipe Nunes, pra gente ir caminhando pro fim e arrematar toda essa situação, vamos pensar aí que tivemos uma semana complicadíssima e esse domingo, né, o primeiro dia da semana, já começou também de forma um pouco complicada, com manifestações pelo país, com o presidente Jair Bolsonaro discursando em uma dessas manifestações. O que a gente pode esperar? Como é que o senhor vê essa semana que está começando aí na política, com todo esse embate, mais uma vez, entre Congresso e Presidência da República, inclusive colocando como tempero nessa situação também o nosso judiciário com o Supremo Tribunal Federal, hein, professor? Júnior, primeiramente, inadmissível qualquer manifestação, na minha avaliação, contra a democracia. Acho que liberdade, igualdade é algo que a gente não tem que abrir mão de jeito nenhum. E vejo a pressão, a volta aí, né, as reações do Congresso, do Supremo em relação a isso de maneira muito positiva. Na política, o que eu estou de fato aguardando para ver é o plano que o novo ministro da Saúde vai apresentar, porque continuo dizendo, acho que não se faz política pública no mundo moderno, no século XXI, se não for baseado em evidências. E nós precisamos urgentemente ter dados confiáveis, mais pesquisa, mais testes, para entendermos o padrão, né, desse vírus, para que nós possamos planejar a volta à normalidade. Não a normalidade que nós tínhamos, mas talvez um novo normal, né, uma forma de viver em que a gente valorize mais aí a vida e essa convivência que está tanto nos faltando nesse momento. Júnior, agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que, para quem ainda não assistiu, vou dar aqui uma dica de um filme. Cientista político agora se mete a essas coisas também, que é O Milagre na Cela 7. Não sei se o Eduardo já viu. Se você maravilhoso. Rapaz, filme. Que filme bonito, viu? Para quem tá em casa, realmente uma beleza, faz a gente pensar sobre justiça, isolamento
e como as crianças são a salvação mesmo para a gente pensar no futuro. Obrigado e uma boa semana a todo mundo aí. Professor, obrigado mais uma vez, viu? Até domingo que vem, se Deus quiser. Ô, Eduardo, o professor deu a dica aí de filme e eu vou já emendar em outra dica, que eu vi os dois juntos no mesmo dia, O Milagre na Cela 7, e vi também O Poço, um ótimo filme que vale a pena ver também, Eduardo. O Poço eu achei muito confuso. Milagre da Cela 7 eu adorei. Deu pra chorar um pouco. Deu. E eu vi nesse isolamento as 4 temporadas de La Casa de Papel. Gostou, adorei. Eduardo? Adorei. Agora eu entendo por que faz tanto sucesso. Mas eu queria encerrar essa participação minha dizendo que a minha vida inteira eu fico tentando demover as pessoas desse sentimento de que jornalista só gosta de notícia ruim. Eu digo sempre assim, não é bem assim não, é porque a gente não tem tempo de sacar as coisas boas. E são tantas notícias ruins que às vezes a boa passa e ninguém percebe. Eu estou pensando aqui agora, por exemplo, no programa que fiz ontem, em que entrevistei uma geriatra que 20 anos trabalha com pessoas terminais para falar de coronavírus, mas ela deu uma verdadeira aula de sensibilidade, de como é que é o fim da vida, do que realmente importa na vida da gente. Mas, Júnior, voltando, eu ultimamente estou concordando com as pessoas. Eu estou achando muito para baixo a cobertura jornalística. Isso é uma crítica a esse ou aquele veículo, a nós todos. E eu decidi, eu a partir de agora vou jogar para cima. Dá para ouvir esse latido do cachorro aí, Júnior? Sim. Esse é o cachorrinho da minha filha. Essa hora passa uma raposa aqui. Hein? Como é que ele chama? Budweiser. Um abraço. Não, ele chama Budweiser, é isso? Mas a gente só fala Bud. Entendi. Passa uma raposa ali, rapaz, no vidro de fora, fica olhando pra ele louco pra atacá-la e ela doida pra comer, você precisa ver. Que beleza, hein? Mas vamos voltar aqui. Eu decidi, eu vou jogar pra cima. Eu posso estar muito equivocado. Atenção, ouvinte Itatiaia. As notícias são boas. Belo Horizonte está numa situação confortável, Minas Gerais também. Nós vamos vencer essa praga desse vírus. A flexibilização vai demorar um pouco, mas vai começar. A nossa vida nunca mais será a mesma, mas nós vamos ser felizes. Eu vou ali segurar a raposa, fica com Deus e até daqui a pouco no podcast, Júnior. Combinado, Eduardo. Então, para dar uma notícia boa também, uma informação de bastidores que eu tenho. Lógico que essa informação pode mudar, porque a equação ela pode mudar por causa das coisas que vem chegando, mas a informação que eu tenho aqui para Belo Horizonte é que o cronograma de afrouxamento desse confinamento que a gente está vivendo deve começar no dia 4 de maio, uma segunda-feira. Vamos esperar para ver então essa entrevista coletiva de amanhã na prefeitura, que é tão aguardada e de certa forma até guardada as 7 chaves pela prefeitura, mas a informação é essa, eles devem confirmar amanhã, o dia 4, como o início desse afrouxamento do confinamento aqui em Belo Horizonte. Alan Passos, pra gente terminar pra cima, você prometeu que tinha notícias boas por aí. Então sim, Júnior, a gente ainda tá falando de mortes, então uma pessoa que morre, a gente vai tentar relativizar. Nunca é bom falar de mortes, mas quando a gente fala que menos pessoas estão morrendo em relação ao que acontecia anteriormente, é um alento no meio disso tudo. A Espanha registrou o menor número de mortes em 24 horas em 4 semanas. Um dos países que mais sofreu e ainda sofre com essa pandemia. O Marcelo Beckler trouxe há pouco que o país está voltando aos pouquinhos ao normal na sua atividade econômica, as pessoas ainda dentro de casa, mas a Espanha teve 410 mortes em 24 horas, esse número que já passou de 1.000 e tinha sido no dia anterior 556, então uma redução importante. A epidemia, segundo o governo de Nova York, está entrando na curva descendente. Os números por lá ainda são os mais altos dos Estados Unidos, mas eles aos pouquinhos já começam também a cair. E outro país que também sofreu muito, foi o primeiro da Europa a ter o maior impacto negativo, a Itália tem o menor número de contaminados por Covid-19 deste mês de abril. Também é outro número importante. E aqui em Minas, a gente também tem que comemorar isso, Júnior. Nas últimas 24 horas, nenhuma morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ainda tem mortes em investigação, são 80 neste momento. A gente sabe da questão da subnotificação, mas morte confirmada não tivemos em Minas Gerais nas últimas 24 horas. Seguindo o pedido do nosso mestre Eduardo Costa, então terminamos com notícias boas, para dar um ânimo. Boas notícias e tomara que a cada domingo a gente tenha mais e mais notícias boas para trazer, né, Júnior? Turma, é isso então. Chegando ao fim essa primeira parte aqui do Domingo Especial da Itatiaia. Daqui a pouquinho tem o nosso Pode Tudo, o podcast de opinião, de reflexão da Rádio de Minas. Estão chegando aqui Alessandra Mendes,
Renato Rios Neto, João Felipe Lolli e Eduardo Costa. E eu vou continuar comandando esse debate aqui. Alan Passos segue comigo para, lógico, a cada intervalo e na medida que as informações forem chegando, o Alan vai atualizando pra gente. 6h59, já tem Pode Tudo aqui na Rádio de Minas. Você está ouvindo a Rádio Itatiaia, FM 95,7 e canal 610 AM. Na internet itatiaia.com.br, transmitindo da região metropolitana de Belo Horizonte. 24 horas no ar.